Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada, seja muito bem-vinda. Vamos para mais uma live poderosa, entrando aqui com todo gás, em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar em um só propósito no Senhor, uma só fé, um só amor, um só espírito, uma só esperança. É soberana a vocação, glória a Deus. Vamos que vamos, bem-vindo a você que está vendo a gravação dessa live. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós temos uma missão, espada na mão, a tocha na outra, e vamos avançar. Somos um grande exército de mulheres sábias e posicionadas. Vamos correr a carreira, glória a Deus. Vamos avançar, vamos crescer, vamos viver o sobrenatural de Deus. A natureza está gemendo, clamando, implorando pela manifestação das mulheres sábias e posicionadas. Vamos que vamos, porque Deus, Ele está na nossa frente nessa batalha. Não tem possibilidade de derrota. Aleluia, vamos correr na velocidade dos cavalos, avançando, 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 em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos consagrar ao Senhor esse tempo e declarar: Senhor, eis-nos aqui, batendo continência para o Senhor. Nós estamos aqui para que nós possamos avançar nele, crescendo na graça, na sabedoria, do conhecimento do Senhor Jesus. Já clica no aviãozinho aí, já compartilha essa live e vamos que vamos fazer prosperar esse conhecimento. Que esse conhecimento chegue às casas das mulheres sábias e posicionadas. E que você se posicione, não é? Está recebendo conhecimento? Se posicione na sabedoria. Então tem uma mensagem do Senhor. Tem uma missão, inclusive, para você também hoje. Vamos, chega de ficar só ouvindo. Agora é a hora, de colocar em prática. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele esse tempo, declarando a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vamos aqui nos conectar com o nosso Rei, o Senhor dos Exércitos está conosco, glória a Deus. Pai, nesta hora, no nome de Jesus, nós elevamos a nossa voz em oração, declarando que Tu és o Senhor dos Exércitos, Tu és o grande eu sou, Tu és o Rei dos Reis, digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Entregamos a Ti, Senhor, essa live, Pai, consagramos a Ti, Pai, esse tempo, declarando, Senhor, que nós viveremos o melhor do Senhor nessa terra. Avançaremos porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, enche-nos, ó Deus, nos dá instrução, abre nosso entendimento e nos ensina todos os detalhes que Tu queres passar para nós nesse dia de hoje, dentro desse planejamento, Pai. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos agora anjos do Senhor sobre este território. Tomamos esse território para o Senhor e declaramos agora que toda influência maligna cai por terra agora, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Vai agora, Pai Santo, ao encontro dessas mulheres, Senhor, liberando os Teus anjos, Senhor, anjos de sabedoria, anjos de coragem, Pai, trazendo renovo, Senhor, nesse dia para essa mulher, para ela se posicionar e avançar no Teu propósito. Cerca-nos com Tuas muralhas, cinge, Pai Santo, todo o nosso corpo com a Tua armadura completa e nos direciona para que nós possamos, Senhor, chegar, Pai, ao Teu propósito, correndo, Senhor, seguindo as instruções da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bom dia, você que chegou agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha só. Apaga, por favor, vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Oh, glória, deixa o que ficou para trás. Olha, vamos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem vem. Você está dizendo vem? Então todo aquele que tem sede, diga vem. Então vem Espírito Santo. Eu estou sedento por ouvir, Senhor, a Tua palavra, a Tua direção nesse tempo. Você está com sede, com fome, então venha, receba de graça do pão da vida, receba de graça da água da vida. Ele é o pão da vida, a água da vida está aqui nesse tempo, trazendo para você total instrução, discernimento. Vamos avançar em nome de Jesus, correndo aí, avançando para o alvo. Você é uma corredora do Senhor. Que se levantem as mulheres sábias e posicionadas, com a espada na mão, a tocha de fogo na outra, e vamos avançar.
Dificuldade não vai nos parar. Ataque do inimigo não vai nos paralisar. Pode se levantar quem for. Nós vamos perseverar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Glória a Deus. Shalom, shalom, mulher de Deus. Érica, mulher sábia. Flávia Helena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe Elisângela Mendes, seja bem-vinda, minha querida Daniela. Deus abençoe, minha amada, seja bem-vinda, Paula. Em nome de Jesus, vamos, amadas, compartilha a live aí em nome do Senhor Jesus. E vamos correr aí com a espada da mão, tocha na outra. E vamos avançar na velocidade. Aleluia. Vamos seguir o ritmo, seguir o fluxo dos guerreiros. Os anjos do Senhor estão liberados sobre este lugar. Existe um cenário aqui de movimentação do céu, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. E vamos que vamos, porque coisas sobrenaturais o Senhor tem para falar. Hoje nós vamos falar sobre planejamento. Planejamento, agora é um planejamento na prática. Eu disse para vocês, traga caneta, traga papel. Cadê vocês, mulheres? Trouxeram caneta? Trouxeram papel? Vamos que vamos, porque hoje vai ser prática. Vai ser um pouco de prática, eu vou ensinar para vocês algumas coisas aqui. Eu quero que vocês anotem, porque vocês podem sentir falta mais adiante. E é importante você ter as instruções. Presta bem atenção. Não adianta de nada você ficar aqui só consumindo conteúdo, recebendo, se você não coloca em prática. Ei, o cérebro dá um bug, tem uma hora que ele vai travar e ele não vai querer saber de nada, porque ele vai, fugir dessa coisa de ficar só enchendo, sobrecarregando o seu cérebro. Ele trabalha dentro de um sistema do enche, esvazia. Enche, esvazia. Tem que tirar aquilo que você foi colocado para ter espaço para você aprender coisas novas. Então, nós estamos aqui trabalhando no nosso detox espiritual, na nossa cozinha, no contexto físico, emocional, espiritual e financeiro. E também nós estamos dentro do ciclo do tempo de Deus, onde nós estamos sendo convocadas para o serviço, colocando em prática aquilo que você está aprendendo. Então seja muito bem-vinda. Olha só, Jaque, seja bem-vinda, Jaque. Gente, olha, eu tô com o meu coração, é de Deus você entrar aqui, viu, Jaque? Porque olha só, desde ontem que eu tô ensaiando para marcar Jaque lá no nosso grupo. Gente, Jaque é uma mulher de Deus, é uma mulher que Deus usa tremendamente no ministério de interpretação de sonhos. Ela tá lá no nosso grupo, ela tá quietinha lá, mas vai chegar um momento em que ela vai se posicionar. Nós estamos inclusive aí já nos organizando para fazermos lives juntas, e aí já quero que vocês fiquem atentas. Então, seja bem-vinda. Desde ontem que eu tô com o pensamento, mandar marcar a Jaque aqui nessa mensagem, mas eu digo, a Jaque tá quietinha, deixa ela, porque eu sei que os grupos dela são bastante movimentados, então eu não quero trazer mais um grupo. Eu sei que quando entra nessa esfera dos sonhos, a mulherada fica toda atiçada. É um processo. Mas seja muito bem-vinda, minha querida, no tempo certo, no tempo do Senhor. Nós já estamos nos organizando e nós vamos aí fazer lives juntas, dentro de todo esse contexto que nós temos para transbordar. Porque eu tenho certeza que, já que ela tem, assim, coisa do céu para transbordar conosco. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Elinai, Ana Maranque, seja bem-vinda. Deus abençoe, minha querida. Ana Paula, sejam bem-vindas. Todas vocês sejam bem-vindas em nome de Jesus. Júlio Silva acabou de chegar e já recebe na hora das boas-vindas. Já chega na hora das boas-vindas. Seja muito bem-vinda. Amadas, hoje nós vamos falar aqui sobre planejamento. Eita, que hoje a Pro tá on, hein? A Pro vai ensinar a fazer planejamento. Lógico que o planejamento que vai ser ensinado aqui é uma base, né? Então você vai precisar identificar, ajustar aí o que é melhor para você. Como eu estava falando, nós estamos no ciclo do tempo de Deus, em que nós estamos focadas em aprender. Já aprendemos bastante coisas. Agora é a hora de você servir, ou seja, de você aplicar, de você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, como eu disse logo no começo, você precisa esvaziar sua mente daquilo que você recebeu. Como é que esvazia? Jogando fora na lata do lixo? Colocando no mar do esquecimento? Não, de forma nenhuma. Você vai colocar em prática, materializar esse aprendizado, porque senão o seu cérebro não vê sentido. Então ele vai travar e vai dizer assim, não precisa nem ficar, né, enchendo aí minha memória com aprendizado, conteúdo, não. Se não colocar em prática, não adianta de nada. Então, tudo que você aprender no dia,
coloque em prática. Talvez você não vai colocar em prática tudo, você não vai conseguir colocar em prática tudo, porque às vezes é muita coisa, depende também de outras situações em que você precisa estar com o terreno preparado, mas receba a semente, guarde a semente, cuide da semente, não rejeite, não jogue fora. Então, no tempo certo, você vai colocar em prática e o Espírito Santo ele já se encarrega disso. Então, preste bem atenção. Isso aí, olha só, Flávia já está pegando os códigos aqui, ó, como esvaziar a mente, colocando em prática, exatamente, que é para deixar espaço para novos aprendizados. E o nosso cérebro, ele está sempre crescendo. Tem algo chamado plasticidade cerebral, que é na neurociência, né? A ciência explica dessa forma, que o nosso cérebro, ele é uma espécie, como se fosse uma espécie de plástico, que ele cresce. Então, cada vez que você acessa conteúdos novos, aí seu cérebro ele vai crescendo, ele vai ampliando. Calma, ele vai crescendo e depois ele se ajusta. Por quê? Porque você recebeu algo que é como se tivesse inflado ele. Então você vai lá e libera esse conhecimento em forma de aprendizado, né? Você aprendeu, libera esse conhecimento em forma de prática. Como é que você pratica? Ensinando para outras pessoas. Então, por exemplo, eu leio bastante, só que houve um tempo na minha vida que eu só lia, comia lives, curso, mentoria, não sei o que, e não posicionava. Então, eu já estava ficando obesa. Então, o seu cérebro, ele trava. E quando acontece isso aí, né, a obesidade cerebral, obesidade intelectual, tem pessoas que chamam assim também, é algo muito sério, muito ruim. Mas preste atenção, você já está aprendendo aqui, já estou ensinando para você os passos. Inclusive, você pode, terminou a live aqui, você pode simplesmente chegar lá e transbordar o conhecimento que você teve na live, lá no grupo. Vai ser, inclusive, bom para as mulheres que não conseguem assistir. Já pensou? Alguém chega lá, eu vou fazer o resumo da live hoje. Aí, para isso, você tem que ter o quê? Comprometimento, pegar o caderninho. Mas todo dia vocês são desafiadas a isso. Eu coloco lá no desafio, vem pra live com caderninho, vem pra live com caneta e vai escrevendo os insights, e depois você pode fazer um resumo com aquilo ali, aí transborda lá no grupo. Aí você vai dizer assim, mas eu vou dar boa vida a quem não assistiu. Não, você está colaborando com o seu aprendizado, sabe por quê? Porque quando você ensina, você aprende mais. Você reproduz aquilo que você aprendeu, o seu cérebro ele identifica a sua voz e ele, contextualiza, ele é como se aquele conteúdo que você ouviu, que você aprendeu, é como se ele tomasse mais sentido, ele fizesse mais sentido, porque você está reforçando. Então aqui, códigos poderosos aqui para você, em todos os aspectos, isso aqui, tá? Em todos os aspectos. Branca Reis, Deus abençoe, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Vamos que vamos. Olha só, o desafio de hoje é exatamente esse aqui. Estamos na hora da prática, gente, arregaçar as mangas. Hoje já é 27 de fevereiro. Amanhã é o último dia de fevereiro. Ah, pastora, mas é carnaval. Ah, pastora, mas eu tô viajando. Ah, pastora, mas não sei o quê. Epa, para com esse negócio de pastora, de desculpa, de não sei o quê. Não tem espaço pra cadeira de desculpa aqui. Não. Dá desculpa? Não. Desculpa de forma nenhuma. Desculpa, vitimização, não sei o que. Não, gente, você não combina com mulher sábia e posicionada, não. Você tem que fazer o que tem que ser feito e ponto. Então, se ajuste, se organize, crie suas estratégias. Você está recebendo aqui injeção todo dia. Você está sendo injetada pela palavra todo santo dia. Não faz sentido você ficar aí dando desculpas, tá? Porque aí você pode dizer assim, mas hoje é carnaval. Esse fim de semana, essa semana aí, o mês de fevereiro acabou, mas é carnaval sim. Você já fez seu planejamento lá de sua faxina na cozinha. Nós sabemos aqui, a última semana do mês, nós damos maior foco na organização da nossa cozinha. Preste atenção, eu, por exemplo, estou aqui em viagem, mas eu já iniciei meu processo lá. Eu já organizei os armários e olha que recentemente nós passamos por lá, porque não tem tantos meses assim. Só que se a gente não mantiver a limpeza em todos os aspectos, aqui é um princípio bíblico. Se nós não mantivermos a nossa casa limpa, o que é que vai acontecer? A própria correria do dia vai deixando com que a gente procrastine coisas simples, e aí quando pensa que não, tá tudo sujo de novo. Então, mantenha a limpeza. O maior alvo aqui é esse. Você viu que está sujo, limpe e depois você mantém a limpeza. Quando você faz isso, você vai ver que a faxina ela é mais leve.
É forte isso aqui. Então você pode, porque às vezes a gente tem uma configuração na nossa mente que tem que ser dentro de um planejamento, de um padrão, conforme a gente estabeleceu. Mas preste atenção, se todos os dias você fizer um pouquinho. Então hoje eu tenho as gavetas, tenho um armário para arrumar, as panelas. Então já deixa as panelas já limpas, né? Já deixa as panelas já areadas, já faz essa prática aí, né? Aí você vai limpar o seu armário. Hoje você limpa aquela parte do armário, amanhã você já limpa as gavetas. Então assim você não procrastina. Sabe por que a gente procrastina? Porque a gente cria um plano absurdo na nossa mente que o cérebro embirra, ela fala assim, ó, não vou fazer pronto, porque eu tô cansado. O seu cérebro ele não quer ser sobrecarregado. Então quando você vai fazendo as tarefas, dividindo, você olha assim, uma cozinha para arrumar, meu Deus do céu, tem que fazer essa faxina, mas se todos os dias, hoje eu vou limpar só a geladeira, é só isso, cérebrozinho, fala assim com ele, cérebrozinho meu amado, é só hoje, você hoje só vai precisar limpar a geladeira. Então você não vai ter muita coisa para fazer. Calma. Aí no outro dia você conversa com ele, negocia com o seu cérebro. Não, meu amiguinho, hoje você só vai precisar limpar o forno do fogão. Pronto. Porque o fogão você já limpa todo dia mesmo comigo, não é isso? Então é o forno do fogão que a gente não limpa sempre. Então vamos fazer essa faxina desse forno. É só isso. No outro dia você vai pro armário e aos pouquinhos. Você já pensou você tendo um mês todo fazendo isso? E você vai sempre repetindo. Chega uma hora que aquela atividade, ela é uma atividade corriqueira. Por acaso você precisa convencer o seu cérebro que você tem que lavar prato? Você já sabe que tem que fazer, por quê? Porque já vai no automático. O seu cérebro, ele já pegou aquele planejamento ali e já colocou na agenda dele de todo dia. Você tem que lavar prato todo dia. Então, é simples. A gente é que fica colocando dificuldade. Entende? Aqui é princípio para tudo. Então, se você não começou a fazer sua faxina, você precisa já olhar para isso. Porque de nada adianta você ficar aqui só recebendo conteúdo bonito e não colocar em prática, tá? Eu não quero essas mulheres aqui, não. Eu quero mulheres de ação. Eu quero, porque, sabedoria é colocar em prática o que aprendeu. Então, não adianta, né? Sabedoria sem posicionamento, acaba sendo algo assim meio vago, então não é isso que o Senhor quer para nós, não. Seja bem-vinda, paz do Senhor, Rosângela. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Deus abençoe todos vocês que estão entrando aqui. Glória a Jesus. Sejam todas bem-vindas. Minha amada Solange, Ana Paula Góes, Deus abençoe. Deus abençoe Joseni. Deus abençoe todas vocês. Vamos lá. O desafio de hoje é exatamente esse: estruturar um plano alimentar e financeiro. Pastora, é 2 planos. Calma. Você vai fazer algo sustentável, você vai buscar nesse plano, você vai ver equilíbrio e mordomia. Não adianta você ouvir e não colocar em prática. Eu tenho que repetir isso. Então tem 2 versículos chaves aqui que eu trago para vocês hoje, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e Provérbios. Provérbio tem que estar no meio, né, gente? Vocês já leram, inclusive, esse capítulo de Provérbios, do capítulo 21. Então vamos lá. Antes de eu entrar aqui no planejamento em si, eu quero reforçar um pouco mais sobre essa questão da metáfora de uma nutrição completa na nossa cozinha. Por quê? Porque nós já estamos chegando ao final do mês do nosso detox na cozinha. Amanhã, por exemplo, será a última live em que nós falaremos sobre cozinha. Inclusive, amadas, nós já estamos virando o mês também no calendário bíblico, tá? Amanhã, às 18 horas, a partir das 18 horas, já inicia um novo mês, já é um novo fruto liberado sobre a terra, já é uma nova tribo que a gente vai se acentuar. Então, amanhã nós falaremos melhor a respeito disso aí. Tá? Então vamos lá. Durante esse tempo aí que nós fizemos, nesses 27 dias pelo menos, nós aprendemos aqui que a cozinha, ela não é apenas uma representação da alimentação física, mas também ela representa a nutrição emocional, espiritual e financeira. Às vezes a alimentação física é só o reflexo dessas outras alimentações aqui que está com problema. Então a gente aprendeu bastante coisas aqui, glória a Deus. Então nós precisamos de ter um planejamento. Nós precisamos, mulheres sábias, elas são planejadoras. Só que são mulheres planejadoras com prática. Eu oriento você a você estudar sobre gestão do tempo, sobre planejamento. Mas eu não sou professora. Eu não sou dona de empresa. O mal é esse. Quem disse que você não é dona de empresa? Quem disse você é o seu maior empreendimento? Sua família nem se fala. Você precisa empreender em você. E você precisa empreender também na sua família. Como que você vai levar aí a base, colocar a base de sabedoria nessa casa, se você simplesmente diz assim, eu não vou estudar disso. Gente, gestão de tempo. Gestão de tempo salva vidas.
Você aprender a gerir o seu tempo, a otimizar o seu tempo, você aprender, inclusive, a se livrar de procrastinação desnecessária, porque é impossível você se livrar 100% da procrastinação. A verdade é essa, o nosso cérebro, ele sempre vai precisar de uma zona de escape. Mas preste atenção, porque a procrastinação, quando ela é tipo prejudicial, deixa você paralisado. Você vai ver, por trás tem um medo. Então, quando você aprende gestão financeira, gente, estude conteúdos de gestão de tempo, gestão financeira, estude gestão emocional, estude planejamento, a forma de você planejar, estude autoconhecimento sobre você, lógico, busque as fontes, né, corretas para você não entrar em sistema de trevas e você não trazer maldição para a sua vida. Estude nutrição, estude de um pouquinho de cada coisa. Tem gente que, eu só vou estudar de libertação. Eu só vou estudar disso aí porque é a minha área. Para com isso, você não cresce desse jeito. Imagina o seu cérebro crescendo de um lado só, aí fica aquele negócio estranho, um lado murcho, outro lado grandão. Você tem que estudar um pouquinho de cada coisa. Estude gestão de tempo, as mínimas coisas, estude sobre isso. Gente, eu já fiz vários cursos a respeito disso. Estou fazendo, na verdade, eu concluí a semana passada com um mentor muito top, Rafael, esqueci o sobrenome dele, mas glória a Deus. Então, gente, são códigos e códigos e códigos aqui que eu trago para vocês, por quê? Porque eu aprendi com alguém. Então, tá vendo o princípio que você vai entrar nesse movimento cíclico em que você vai fazendo aquela coisa do dar e do receber? É super importante você fazer isso aqui. Então, para você ser uma mulher sábia posicionada, você precisa planejar a sua vida. Planeje, você tem agenda, você planeja a sua agenda? Agora, você tem que aprender, porque até às vezes a agenda, ao invés de ser uma libertação, é uma prisão. Eu já vivi situações assim que a minha agenda é misericórdia. Eu quero que construa uma agenda, mas a agenda parecia um demônio que estava me perseguindo, misericórdia. Então, quando você vai ajustando, o que você tem que ir fazendo? Testes. Sabe por quê? Porque o planejamento que eu faço para mim, ele pode não servir para você. Aí eu não posso pegar um padrão e trazer aqui para todo mundo, dizer, olha, o meu padrão é esse aqui, para mim dá certo assim, então vai ser todo mundo fazendo assim. Não, planejamento é flexível. Exige flexibilidade. Agora, com atenção, com vigilância, que é para poder você não ficar aí presa no meio do caminho. Para você não ser engolida, tá? Pelo próprio sistema, pela sua própria rotina. Então, hoje eu deixei aqui baixar um pouco a gestora, né? Tudo que eu aprendi aí em anos de carreira profissional, orientando, né, sendo orientadora das pedagogas na questão de planejamento de sala de aula, planejamento de aula em si, mas a base é a mesma. Você tem que respeitar a sua individualidade, você tem que se ouvir, agora você tem que estar na gestão. A sua alma, ela não pode ficar aí ferida fazendo o que ela quer, não. Você já recebeu conteúdos aqui, bastante. Você está orando, você está jejuando, você está lendo a palavra, você está sendo instruída, a sua mente está sendo renovada. Então, o que você vai fazer? Começar a colocar em prática. Vai ser gostoso? Não vai, não. Gente, gestão de tempo é o ó do borogodó. É chato demais, dá trabalho. Tudo que for fazer você crescer vai te dar trabalho, presta atenção. É um padrão do inimigo que ele usa assim, aquilo vai te ajudar a crescer, vixe, vai dar trabalho. Então ele monta com uma preguiça, aí vem a procrastinação e vem tantas e tantas coisas. Agora presta atenção, né? Tô aqui o tempo todo dizendo, mulher, senta na cadeira da sabedoria. Gente, tu acha que é fácil, que é satisfatório sempre tá estudando? Gente, não é não. Tem hora que se eu puder jogar tudo pra cima. Então tem momento que você tem que dar inclusive essas portas de escape pra não sobrecarregar o seu cérebro. Mas crescer dói, crescer dá trabalho. Fazer gestão do tempo dá trabalho, fazer planejamento dá trabalho. É chato pra caramba. Mas você precisa disso, porque se você não investir nessa dor, se você não identificar essa dor, você vai, exatamente, deve ser Rafael Medeiros, né? Agora que eu não lembro o sobrenome dele, não. Eu sei que ele é maravilhoso, é um homem de Deus que ensina assim, gestão de tempo, trazendo inclusive princípios bíblicos. É maravilhoso. Então, veja bem, quando você faz seu planejamento, você vai ver um monte de dor ali. Agora, o mal que a gente quer é sobrecarregar um planejamento para ficar tudo bonitinho e depois não coloca em prática, não. Coloque ações simples que vá dar certo e faça todo dia algo. Agora, eu aprendi com o Rafael, assim, você tem que saber a fazer planos
planos que vão fazer você evitar dores, assim como também você vai fazer projetos onde vai trazer para você uma produção de ganhos. E aí ele orienta você a focar na produção de ganhos. E você, no projeto, você foca. Hoje aqui, por exemplo, eu vou apresentar para você esse planejamento que você pode desenvolver um projeto de vida. Então, pare para pensar nisso. Eu faço sempre assim. Todo ano eu faço isso já há alguns anos. Por exemplo, a área emocional. Qual é o projeto que eu vou desenvolver para as minhas emoções naquele dia? Então, produção de ganho. Aí eu vou investir o quê? Aí eu vou ler tantos livros. Eu vou me matricular em uma mentoria, em um curso. Eu vou fazer um tratamento. Vou fazer um acompanhamento com um psicólogo. Eu vou fazer... Então, começa a criar. Você precisa focar nisso aqui, aquilo que vai te gerar ganho. Só que a gente fica focado muitas vezes na dor. A dor, ela existe, ela é importante, inclusive, e fundamental. Mas você não pode ficar focando nela o tempo todo. Você tem que fazer as atividades simples para eliminar ao máximo essas dores, para que essas dores não impeçam você de investir nas atividades que vão gerar ganho futuro. Porque às vezes o ganho que você vai ter não vai ser para agora, vai ser para o futuro. Então o futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. Olha só, você pegando tudo que você está recebendo aqui, daqui a 5, 10 anos, você vai dizer, meu Deus, eu sou outra mulher. Talvez você não se lembre lá de quando a pastora estava lá dizendo, bora mulher, sabe se posicionar, bom dia, mulher de Deus. Talvez você não vai se lembrar disso, mas o alimento que você recebeu aqui vai fazer total diferença lá daqui a alguns anos. Quem não veio, quem não está aqui, está perdido, lamentavelmente. Aí você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve lá na frente. Então, aqui você tá tendo dor? Você tá sendo confortável para você todo santo dia? Tem vez, gente, que uma live aqui demora 3 horas de relógio. É confortável ficar 3 horas ouvindo uma mulher falando blá, blá, blá? Não, não é. É porque eu não quero que fique confortável mesmo. Eu não quero, não pode ser confortável, porque se for confortável, o seu cérebro não dá valor. Aí sabe o que acontece? O seu cérebro, ele pode, inclusive, sabotar você. Você tem conteúdos riquíssimos. Às vezes você vai assistir, já aconteceu muito comigo, você vai assistir uma live de 3 horas de relógio para você pegar uma frase e essa frase vai mudar a sua vida. Como é que você sabe se você não assistir a live toda? Lógico, né? Você assistir uma live de 3 horas, não é só uma frase, mas é aquela frase que você precisava ouvir com aquela versão, com aquela interpretação que talvez você já ouviu até em outros lugares, mas que quando você recebe ali, o Espírito Santo lhe traz um impacto. Então, é sobre isso aí, tá? Planejamento. Hoje nós vamos falar sobre planejamento alimentar e também como estruturar um planejamento financeiro. Você vai anotar o máximo do que você puder, o máximo do máximo do máximo. E aí depois você vai elaborar, inclusive eu já deixo essa tarefinha para casa. Eu, na verdade, já deixei lá no desafio do detox para você estruturar um plano alimentar e um plano financeiro sustentável. Não pense, porque quando a gente fala de planejamento, a gente pensa em um monte de página. Não, gente, faça hoje aquilo que você pode, aquilo que você deve fazer para começar. Lógico que eu vou te dar aqui muitos princípios e você vai ver, gente, não é difícil não, é simples demais. É simples, tá? Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: se em base na palavra de Deus, nós estamos aqui buscando crescimento no Senhor, intimidade com o Pai, nós queremos estar próximos, como é que eu posso dizer? Porque eu não quero falar próximo, mais próximo possível, né? Vai dar um nó na mente de vocês. Eu quero que você fique o mais próximo possível de Deus, porque você que tem que se achegar a Ele. Ele já tem todo o projeto, ele é imutável, você não vai conseguir mudar ele não, mas ele quer mudar você, e ele está mudando você, então é você que muda. Chega-se a ele e ele vai mudar você. Olha só o que aqui diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é a base do nosso planejamento? Qual é o propósito do nosso detox? Fazer tudo para a glória de Deus. Aqui quem reina é Ele, quem é glorificado é Ele. A intimidade a gente busca nele. Nós desenvolvemos a partir dos princípios dele. É Ele do começo ao fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o meio, Ele é as beiradas, Ele é tudo. Então nós precisamos concentrar nessa verdade. Então essa live hoje ela vai ser um pouco mais prática nesse sentido, porque eu quero que você saia daqui já com um esboço de um plano alimentar e de um plano financeiro.
pronto para colocar em prática. Então, não fica procurando, sabe, enfeitar muito, não sei o que. Não, gente, vamos pro simples. O simples, ele sempre foi eficaz e sempre será. E outra, Deus, ele é simples. A gente que fica aí complicando Deus, somos nós que complicamos. Os pecados nos complica, deixa-nos afastadas de Deus. Mas preste atenção, antes de você entrar aí nesse passo a passo, como eu vou explicar para você, eu preciso reforçar com você aqui algumas verdades bíblicas, né? Nós estivemos durante esse mês trabalhando essas verdades, falando de princípios, falando de ataques espirituais, porque aqui o maior desafio é você lidar com o espiritual, porque você não vê, você não sabe o ataque, mas você não pode dizer que você não sabe, porque eu passei o mês todo dizendo para você pelo menos o básico dos ataques que você vai receber. E que você já recebeu, e veja como nós, gente, todas nós sendo bombardeadas. Então significa dizer, mas eu tô em um detox, eu tô em um processo de libertação, e o inimigo tá assim, porque isso, aquilo, outro. Gente, nem sempre é legalidade, tá? Legalidade é quando você cometeu um pecado e você não pediu perdão e você tem uma brecha ali que o inimigo entra. Nem sempre é legalidade, muitas vezes é afronta mesmo, é ataque. Por quê? Porque ele tá vendo que você tá crescendo, ele não quer que você cresça. Então pronto, você sabe disso. Vai ficar, né, colaborando com o trabalho dele. Nós vamos dificultar o máximo possível do propósito dele de roubar, matar e destruir nossa vida. Vamos dificultar o máximo possível. Se ele quiser mexer, ele vai mexer com outra, mas com a gente não, porque nós estamos cobertas no sangue do Cordeiro. A nossa casa, a nossa família está debaixo da cobertura das asas do Altíssimo. Então nós estamos gerando isso aqui, para quando chegar na hora da prática a gente não colocar, não fazer. Não combina não. Então tem um ataque espiritual e tem ataques espirituais que eles vêm completamente contra a mordomia. Quando eu falo de mordomia, você já sabe que eu não tô falando daquela mordomia que fica lá, fulano me dê água, fulano não sei o que, né? Porque tipo, às vezes a gente tem essas coisas assim, rapaz, você fica aí na mordomia, quer tudo na mão. Não é esse tipo de mordomia que eu tô falando, tá? A mordomia não significa isso aí. Mordomia é você entender, olha, Deus, ele é o dominador. Não é que ele é o dominador porque ele impõe, mas tudo é dele. Então, ele é o dono da minha vida. Agora, ele me entregou uma chave para eu governar. Então, eu vou governar. O governar é a mordomia. É o autogoverno, é o domínio próprio. Inclusive, é fruto do Espírito de Deus. Então, eu e você temos que ter esse fruto. Nós precisamos reforçar o tempo inteiro para nossa mente. Nós precisamos nos posicionar nessa verdade. Então, veja bem, quando você faz isso, você vai ver, o inimigo ele vai atacar, porque ele não quer que você governe. Foi assim desde o começo. Ele não quer que você tenha domínio das suas emoções, tenha governo, né, nas suas emoções. Ele não quer nada disso aí. Das suas finanças piorou. Nossa, do controle do corpo físico, jamais. Porque o interesse dele é fazer você morrer mais rápido, que aí você não cumpre o propósito e pra ele tá tudo certo. É menos almas pro reino. Mas você sabe dessa verdade, tu vai ficar aí agora se matando? Não faz sentido, né? Então o que acontece? Muitas mulheres, elas acabam por ter dificuldade em manter um planejamento. E eu sei disso por quê? Porque eu também sou mulher e eu tenho também os meus desafios. Então, todas nós temos dificuldade. Agora, como eu falei, é doloroso, é chato. Por causa disso eu vou deixar de fazer? Não. Quando eu era menina, eu agia como uma menina. Agora não, agora eu sou uma mulher. E outra, eu não sou qualquer mulher. Eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher posicionada. Então, as minhas vontades não tem que dominar mais. As vontades da minha alma não tem que me dominar mais. O que é que eu tenho que fazer? Livrar-me dos traumas, das mazelas, de tudo. Passar pelo processo de cura. Mas enquanto isso, eu vou agindo. Então, às vezes você quer agir, você não investe na sua cura. Por vezes você investe na cura e você quer ficar aí deitado eternamente em berço esplêndido. Não faz sentido. São ataques espirituais que muitas vezes vêm. Então, por exemplo, a desordem na alimentação, ela vai ser financiada por esses ataques, né? Tanto na alimentação quanto nas finanças. Então tudo isso aí pode estar sendo alimentado por forças invisíveis. Já pensou? Você lidar com um inimigo que você não vê? Mas a Bíblia te ensina. E eu ensino para vocês também o que vocês vão fazer com as armas espirituais, oração, jejum, intercessão, né? O que vocês vão fazer com a armadura completa, como que vocês vão se proteger.
Tem lives aí explicando detalhes, e no grupo sempre eu estou fazendo, e é bom vocês ir vendo também a prática, o que eu vou fazendo, a forma como eu vou orando, para você orar também intencionalmente. Não é copiar a minha oração, mas é você entender a base, porque tudo tem que ter uma base, tudo tem que ter um fundamento. Então o fundamento das nossas orações é a fé. Nós não vemos Deus, nós não vemos o diabo, nós não vemos os espíritos malignos, assim como também nós não vemos os anjos, a menos que o Senhor abra a nossa visão espiritual. Mas muitas vezes nós sentimos sem ver. O Senhor nos revela em sonho. Então como que você vai ficar aí andando perambulando? Não faz sentido, né? Você já entendeu, a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades. Então se posicione nisso aí, porque o inimigo ele quer manter você presa em ciclos de desperdício, de compulsão, de miséria, de escassez e tantas coisas que a gente falou aí ao longo do mês. Então os principais ataques que eu trouxe aqui nesse mês foi falando do trono do príncipe da Pérsia, que está ligado aqui ao signo do Aquário. E qual é o propósito? Desestabilizar o controle da mulher, ou seja, a gestão da mulher sobre suas finanças e sobre a alimentação. Finanças e alimentação está ligada completamente aqui. Então trouxe também o trono de Apolo, que ele vai causando desperdício de energia. Aí ele entra com ataque contra a saúde física e também contra a saúde financeira, inclusive colocando a mulher para se achar bam, porque o foco dele aqui é exaltar o próprio eu da mulher, né? E o trono de Lilith também, que eu trouxe aqui, que influencia hábitos alimentares e financeiros destrutivos, levando a descontroles e dívidas. Então, quando o ataque é potestade aqui, né? Tô falando de potestades. Quando o ataque entra em todas as áreas. Então, é por isso que nós precisamos de ter discernimento, conhecermos, né? Para nós nos posicionarmos devidamente. E eu nem falei aqui, nem coloquei aqui Leviatã, que é o príncipe do orgulho, né? O rei do orgulho. Então, a mulher, ela vai entrar em um ciclo de orgulho que ela não vai aprender. Tem pessoas que não entram na live por causa de orgulho. Tem pessoas que não ficam na live por causa de orgulho. Então tem pessoas que até assistem a live, mas torcem o bico em algumas coisas, ou tipo, não colocam em prática por causa do orgulho. Então todas nós temos orgulho. Todas, não escapa uma. Todas nós temos orgulho. Agora, quando a gestão da nossa alma está na direção do Espírito Santo de Deus, o nosso orgulho, ele é transformado. Nós colocamos o nosso orgulho e cantamos, né? Oramos, como diz aquele louvor: Senhor, quebra o meu orgulho. Então nós precisamos nos despir de todo esse orgulho e nos revestir de toda a armadura de Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que quer dizer que esse apressado? É aquele que faz as coisas sem planejamento. É aquele que vai seguir os caminhos do atalho. Porque dá muito trabalho fazer um planejamento, eu só vou conquistar isso aqui daqui a 5 anos. Não, eu vou fazer um jeito aqui disso acontecer mais rápido. Mas sabe por quê? Não fez gestão do tempo, das finanças, da alimentação, nenhum tempo adequado no passado, né? Não fez, não aproveitou, não sabia ou rejeitou, foi tola e tal. Aí quando chega no momento que, tipo, acorda pra vida, quer recuperar o tempo perdido. Nem sempre vai funcionar, né? Nem sempre vai funcionar. Então, preste atenção aqui, porque ir pelos caminhos dos atalhos pode ser que seja aquele caminho que a própria Bíblia em Provérbios fala que existem caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é morte. Então vamos lá, prontas para ação? Chega de eu e você vivermos no automático, chega. Então, gente, eu tô vendo resistência tão grande, porque eu sei, porque eu também tô sentindo isso. Gente, lá no grupo do Detox, esse primeiro mês é esse mês do chamado que eu tô dizendo. Bora, gente, escrever. Vamos descobrir aqui nossas crenças. Vamos aqui que eu vou confrontar vocês. Tarefa, vamos fazer isso, desenvolver as áreas. Vamos separar aí quais são as áreas que tá mais precisando de um socorro. Gente, as mulheres com a dificuldade de fazer isso. Aí a gente olha assim, cognitivamente falando, é algo simples. É simples demais. Mas só que, tipo, é um bloqueio espiritual. Então, lógico que a gente não vai se acomodar, porque a gente sabe que o príncipe da Pérsia, ele trabalha exatamente causando resistência.
Então fica um ambiente travado, o nosso corpo sente. E aí vem ataques aqui de Lilith, onde vai sugando a energia espiritual, a energia emocional e física. A financeira nem se fala, porque já foi drenada. Então, olha como isso fica mais difícil. Então por isso que nós temos que estar combatendo com jejum, com oração, com intercessão, com mudança de mentalidade. Não adianta você vir na live de ano em ano e aí depois querer uma transformação assim rápida. Não existe isso. É processo, o processo é demorado, não é automático. Então é isso que nós temos que colocar na nossa cachola, né? Renovando a nossa mente. Chega, tem mulher querendo viver no automático, chega. Aí tá achando bonitinho o que recebe, o que ouve. Gente, Deus falou tremendamente, colocou em prática, fez o quê? Pegou que parte e colocou em prática. De nada adianta ficar aí elogiando e falando e tal e tal. Eu quero ver resultado, eu quero ver mudança, tá? Então vamos lá, que eu vou passar aqui para vocês a princípio um plano alimentar, dando um passo a passo de como você desenvolver um plano alimentar. Então o objetivo aqui dessa parte da live é ajudar você a estruturar um plano alimentar sustentável e saudável para a sua realidade. Porque não adianta eu pegar, por exemplo, eu tenho várias restrições alimentares, aí eu vou pegar o meu planejamento alimentar e vou passar para você. Eu poderia fazer isso, porque tem pessoas que fazem, mas não faz sentido. Você tem que se conhecer, tem que respeitar o princípio da individualidade. Então veja bem, a alimentação, ela precisa ser tratada com a mordomia e com a responsabilidade que Deus confiou para você. Então Deus, ele te deu uma responsabilidade. Ele te deu uma missão com o seu corpo, então você tem que agir com base nisso aí. Nós não podemos de forma alguma continuar nos alimentando de qualquer maneira, sem planejamento e muito menos sem sabedoria. Vira e mexe, você dá uma escorregadinha e aí você vai ver consequências. Talvez você não veja consequência hoje, mas vai chegar um tempo, a sua idade, você não vai ficar novinha na fita aí o tempo todo. Vai chegar uma idade que só Jesus na causa. Então você pode chegar em uma situação que você não pode comer um grão de feijão. Já pensou que situação delicada é essa aí? Por quê? Porque ignorou princípios, porque atropelou caminhos que não deveriam ser atropelados. Então tudo isso porque não houve uma estruturação na alimentação. Deus, olha, a Bíblia diz que Deus, ele esconde sabedoria nas coisas. E qual é a glória? A glória do rei, ou seja, a glória da rainha, a glória da mulher sábia, a glória da mulher posicionada. É exatamente descobrir o que tem escondido ali dentro daquela coisa. Então, eu assisti recentemente, até mesmo nessa aula do Rafael, a nutricionista dele falando sobre isso aí, das coisas que Deus escondeu, por exemplo, nas frutas. O que é que tem na fruta? O que é que tem na verdura? Então, tem nutrientes ali apropriados, específicos, que Deus criou com especialidade para nutrir o meu corpo. Então eu não posso rejeitar isso. Então se eu não sei, por exemplo, para que serve uma beterraba, então, tipo, na minha opinião, beterraba não é algo assim tão delicioso de se comer. Mas eu como beterraba. Por quê? Porque eu sei o que é que tem ali dentro dela. Pelo menos o básico eu sei. Então se eu não sei, e se eu não ensino isso para os meus filhos, como é que você quer que o seu filho tenha uma alimentação saudável se você não tem uma alimentação saudável? Você tem que ser um exemplo, já começa daqui, né? Então tudo isso porque faltou uma estruturação na alimentação. Isso vai gerar consequências físicas, emocionais, espirituais e inclusive também financeiras. Aqui entra o versículo 31 do capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Então hoje você vai aprender aí esse passo a passo de uma forma mais prática para você criar o seu planejamento alimentar e você sair do descontrole, tá? Primeiro passo, anote aí, tá? Primeiro passo para o seu planejamento alimentar. Consulte um médico. Faça exames. Eu sou pastora, mas eu não sou médica. Eu trago alguns princípios da medicina? Trago. Oro pelos médicos e digo, meu Deus, obrigado porque os médicos existem para extrair da medicina a sabedoria que o meu corpo precisa. E estão me trazendo provas. Eu quero provas. Cuidar da nossa saúde. Então, eu vi lá no Detox, por exemplo, mulher dizendo, eu fiz o preventivo em 2023. Olha só, glória a Deus. E ainda disse assim, ó, o Detox chegou para me ajudar. Glória a Jesus, porque já pensou, gente? Nós sabemos, os preventivos, os exames médicos, tem que ser feito de forma constante.
Então aí, dependendo da idade, pelo menos uma vez no mês. Dependendo do que for, desde uma limpeza dentária. Gente, eu fiquei assim impactada, porque, por exemplo, antes a médica dizia assim pra mim, você precisa fazer limpeza dentária de ano em ano, pelo menos uma vez no ano. Hoje eu fui pra dentista, né, esses dias aí, e a dentista disse, você precisa fazer agora de 6 em 6 meses. Por quê? Porque vem uma questão genética, de uma enfermidade genética, esqueci o nome, periodontite, negócio assim. Então, eu tô fazendo um tratamento sério, que a pasta de dente é horrível, gente, é salgada, aquele negócio ruim. Mas o quê? Porque eu fui. Então não fui pra, fazer uma limpeza comum. Não, eu tô vendo um descontrole, um desconforto. Então você sente desconforto, você ignora. Hoje eu tenho essa percepção, mas não foi sempre assim, não. Porque foi que chegou em situações mais absurdas por conta de ignorar o autocuidado. Autocuidado no contexto físico. E isso aqui também é adorar a Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, antes de você iniciar qualquer mudança alimentar, é essencial você entender como é que está a sua saúde. Então, muitas mulheres, elas não conseguem manter uma alimentação equilibrada. Por quê? Porque tem problemas ocultos que precisam ser tratados. Então você tem que ser intencional nisso aí, em nome de Jesus. Amadas, vocês precisam ter pessoas na sua mesa. Quando eu digo na mesa, eu não estou falando apenas de você conviver no dia a dia, fisicamente. Porque nós sabemos que nem sempre no nosso ambiente de amizade, nós temos pessoas com essas especialidades. Mas veja bem, hoje nós temos algo muito bacana, que são as redes sociais. Nós conseguimos absorver mentorias de mentores lá sem eles saberem. Então o conteúdo que é postado, aí você diz, mas eu não tenho condição de pagar uma mentoria, de pagar uma nutricionista. Mas você pode consumir conteúdos gratuitos que vai te dar base para hoje você começar. Agora, ficar nessa aí o tempo todo também, né? Só no raso, não funciona. Não faz sentido. Não é que não funcione. Não faz sentido. Você tem que ser intencional e, né? Você quer quem do seu lado? Então, eu, por exemplo, eu tenho vários e vários mentores. Em várias áreas da minha vida, eu tenho vários mentores. Pessoas que eu paguei mentoria, pessoas que eu ainda pago e pessoas que, ela é minha mentora e ela nem sabe. Porque um mentor é o quê? O mentor é aquele que passou por um caminho, que teve um resultado e alguém tá olhando para ele tá ensinando para alguém. Então, eu, por exemplo, eu tô aqui ensinando para vocês. Eu não tenho ideia, mas eu já sou sua mentora, porque você tá todo dia aqui na live, você tá lá no grupo, você me procura para dar orientação e você ainda não entrou em uma mentoria. E tá tudo bem. Então você está extraindo. Agora você quer crescer mais, você quer ficar mais perto, você quer honrar o trabalho da mentora, pronto. Já até falei que a agenda a partir do dia 10 de março, nós já vamos começar aí a rodar essas mentorias individuais. Então você precisa ter uma nutricionista lá no seu, todos os dias nos seus stories falando alguma coisa. Você precisa ter alguém que você se espelhe. Você precisa de ter um especialista de alimento, de saúde física, né? Você precisa ter pelo menos um especialista em gestão emocional, em gestão financeira. Você precisa de ter um especialista pelo menos em maternidade, em casamento. Meu casamento é perfeito. Gente, será que é perfeito mesmo? Mas eu não tenho problema no meu casamento. Glória a Deus, eu não tenho muitos problemas assim como comparando aí com histórias de mulheres, não. Mas eu vou para encontro de casais, eu faço uma mentoria sobre casamento, eu invisto nessa área porque já tem uma cobertura que eu quero fortalecer essa cobertura. Aí a pessoa entende, só vou procurar uma mentoria quando eu tô com problema, quando eu tô passando na pendenga. Aí às vezes vai na pendenga, não dá mais tempo porque ignorou. Então você precisa ter pessoas na sua mesa do conselho, você precisa ter pessoas para todas as áreas da sua vida. Então eu trago aqui nesse detox 12 áreas para sua vida. Então você precisa ter no mínimo uma pessoa para cada área. E vai ter aquela área que vai dividir, né? Que dentro daquela área vai ter a sub-área. Então você tem que ter pessoas também que acomodam, que comportam conhecimento, que traz conhecimento para você ali. Então você não vai sair seguindo todo mundo aí aleatório. Agora, siga pessoas, busque pessoas que têm princípios e valores semelhantes aos seus. Não faz sentido você ter uma nutricionista que ela vai ensinar você a fazer uma alimentação lá baseada em ocultismo e não sei o que. Não faz sentido, tá? Então,
Seja intencional nisso aí. E de preferência que você tenha alguém físico para ser essa sua mentora, para ser essa sua orientadora. Então eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, alguns exames básicos para você fazer. Básico do básico, que é recomendado aqui, ó. Hemograma completo, né? Que aqui você vai verificar a anemia e a saúde de forma geral. Exame de glicemia, de insulina, para quê? Para você identificar a resistência à insulina e o risco de diabetes, mesmo que na sua família não tenha, é importante você ter esse olhar. Colesterol e triglicírides, como é? Triglicéridos, negócio assim, meu pai do céu. Por quê? Porque aqui com esse exame você vai avaliar a saúde do seu coração. Então tem aqui também exames hormonais que a gente já sabe. Isso aqui a gente vai pro clínico geral, ali a mão do médico já escreve sozinho, porque já sabe que é o básico aqui. TSH, T3, T4, que vai ver aqui a função, né? Vai trazer a função da tireoide, a influência, como que a tireoide está influenciando inclusive o seu metabolismo. Vai avaliar também aqui o cortisol, que é para ver os níveis de estresse, de fadiga. Tem mulheres que tá dizendo que tá doente, mas na verdade é estresse. É estresse, tá tendo um descontrole na alma e tá desse jeito aí. Progesterona e estrogênio, né, que vai falar sobre a saúde hormonal da mulher. Então você vai ver o básico do básico que você precisa buscar. Você tem que fazer seus exames periódicos, você precisa de consultar o clínico geral, você precisa consultar o ginecologista. E aí o clínico geral vai fazer o exame, se der algum problema, você precisa consultar o cardiologista, você precisa consultar o neurologista. Então você não pode também ter uma ideia de que tudo é demônio, que tudo é espiritual. É espiritual, tudo é espiritual? É. Mas você precisa também combater com os meios físicos. Você tem que fazer primeiro uma avaliação. Por exemplo, você está com um problema de saúde e aí você está sentindo que é algo espiritual. Antes de você sair fazendo atrocidades aí, vá procurar fazer seus exames. Os exames detectou alguma coisa, você vai ver que o inimigo ele vai sempre influenciar, os demônios eles vão influenciar alguma coisa ali para tirar a sua paz. Mas o exame detectou, siga a instrução do médico e não deixe de orar, não deixe de fazer o processo que tem de ser feito. Agora, tem situações que você tem uma enfermidade, que aparece uma enfermidade, você faz todos os exames e não dá nada. Aí você fica sem saber, é espiritual, parta pra guerra agora e diz, sai demônio em nome de Jesus. Simples assim. Agora a pessoa quer, tipo, meu colesterol tá alto, Senhor, repreende esse colesterol alto, mas fica continuando comendo um monte de besteira, não cuida da saúde. Aí Deus diz assim, não tô nesse negócio não tá cuidando do meu templo, vou até sair daqui, já pensou? Outros exames aqui, ó, ferritina, que é para ver a questão da anemia, vitamina D, que vai tratar daqui das deficiências que acabam causando cansaço e fraqueza. Eu mesmo, há um tempo atrás, eu tava com esse exame aqui baixo, vitamina D direto, só dava baixo. Por quê? Porque eu saía de manhã cedinho, entrava no carro, viajava 30, 40 minutos para ir para a escola, porque eu digo que é uma viagem, né, de onde era minha casa, onde é a minha casa para a escola, é mais ou menos esse tempo assim, às vezes chegava até, dependendo do trânsito, 50 minutos, 1 hora, e aí quando eu voltava era de noite. Em que momento que eu tomava sol? Veja como a gente faz uma mudança no planejamento, anos e anos dando problema na anemia, né, e na questão da vitamina D. Aí o que foi que aconteceu? Mudei minha rotina drasticamente. Aí intencionalmente matriculamos a nossa filha em um local distante, onde eu e ela pudéssemos aproveitar o tempo de qualidade juntas, conversando e também fazendo atividade física, fazendo caminhada. Eu já fazia caminhada, mas minhas caminhadas eu só podia fazer, por exemplo, 5 horas da manhã ou então depois de 8 horas da noite. Não tinha sol, eu não tomava sol. Aí a médica passava vacina, passava remédio, toda vez que ia pro médico, passava remédio de vitamina D e não equilibrava. Sabe o que aconteceu? Minha filha, o ano passado, estudou de manhã, eu ia levar ela na escola, eu ia buscar ela na escola, tomava aquele sol de 11h30, meio-dia. Gente, eu fiquei abismada. Quando eu fiz os exames, refiz os exames esse ano, não precisou. Minha vitamina D, até a médica disse assim, até eu falei, sério que minha vitamina D e o ferro tá tudo ok? Não tenho mais anemia, não tenho mais deficiência de vitamina D? Não, tá tudo ok. Eu digo, olha só, por quê? Por causa da intencionalidade. Porque você tem que fazer planejamento, você tem que ser estratégica. É isso aí. Então, olha o quanto eu ganhei tempo de qualidade com a minha filha, ganhei saúde, tá? Porque eu me exercitei e ainda, estabeleceu aqui, eita glória do céu, Jesus, toda hora fica essa chamada, gente, esse spam, só a misericórdia de Deus. Eu não posso nem desligar aqui
para colocar no modo avião, porque às vezes a internet falha e pega nos dados. Então, é estratégica, você entende? É essencial isso aqui. Deixa eu ver o que, é que vocês estão escrevendo aqui, olha só. Branca Reis, olha isso mesmo, pastora. Depois de ouvir a senhora falando tanto em cuidar do corpo, eu já tenho 8 dias sem consumir açúcar. Meu pai do céu, se eu tivesse um foguete aqui eu soltava. E como eu estou bem, gente, açúcar não presta não, gente. Não presta não. Olha só, seguir com estratégicas. Deixa eu ver aqui, meu pai do céu. Eu acabei tirando aqui. É sobre isso aí, ser estratégica, ser intencional naquilo que você faz é fundamental. Olha só, a ginecologista passou todos esses exames ontem pra mim. Pois é, então ainda tem isso aqui, porque quando você pega uma ginecologista que ela é clínica também, é melhor ainda. Glória a Deus. Então é sobre isso aí. Então vamos lá, tem aqui também, muito importante, mesmo que você não tenha sintomas, é você fazer teste de intolerância alimentar. Gente, você já fez teste de alergia? Às vezes aí a pessoa diz assim, eu não quero nem fazer, porque quando eu faço, eu sei que eu não vou poder comer certas coisas. Gente, eu procrastinei literalmente, muitos anos fazer teste de alergia. Porque sabe o que eu tinha receio de ter alergia a amendoim, a castanha e ao camarão, coisas que eu gosto bastante. Então, o receio era esse. Mas, eu não tive pra onde correr. Comecei a ter sintomas porque o seu organismo, a princípio, ele vai dando um jeito de lidar com aquilo ali. Depois, graças a Deus que no teste de alergia não deu alergia a nenhum desses, mas eu descobri alergias que eu nem imaginava. Eu não imaginava que eu tinha alergia a chocolate, eu não imaginava que eu tinha alergia ao leite. Eu comecei só a lembrar de como o meu corpo reagia, só que eu não dava atenção que o meu corpo falava. Então eu tinha desconforto, muitos gases, meu estômago sempre inchado, dificuldade para emagrecer, mesmo seguindo a orientação nutricional, e eu ficava muito incomodada. E quando eu fui fazer esse exame, muitas coisas abriram assim diante dos meus olhos, porque além disso aí, eu tinha alergia ao chocolate, ao leite, e a minha alimentação era pautada o tempo todo nisso aí. Então hoje, por exemplo, ontem, nós estamos aqui de férias, porque não quer dizer assim, não vai comer nunca mais, não. Ontem a gente tá de férias, a gente tá curtindo o momento. Amanhã nós fazemos 27 anos de casamento, aí aproveitamos, unimos o útil ao agradável, que ele ficou de férias e a gente tá aproveitando aqui. Então ontem a gente foi lá tomar um açaí e tal. Eu não sou muito fã de açaí, deveria, né? O açaí é bem melhor, nem se compara com o sorvete. Então tomei o sorvete, hoje já acordei com desconforto. Por quê? Porque o leite me prejudica. Então, além da intolerância à lactose, eu tenho alergia ao leite. E quanto que eu machuquei, inflamei o meu intestino, o meu organismo, porque eu não sabia desse conhecimento. Depois que eu soube, que eu comecei a me posicionar aos poucos, porque liberar o leite, principalmente o leite, que tem uma ligação muito com a maternidade, né, com a questão da oralidade, gente, meu pai do céu. Então, vai ter sintomas que você vai ver que tá ali, mas na verdade são frutos, são consequências de intolerâncias alimentares. Então, hoje, por exemplo, eu não sou intolerante ao glúten, mas eu sou sensível. Quando eu como alguma coisa a mais ali, meu organismo já está dizendo, eu chego em um nível em que o meu organismo, é assim com você também, o seu organismo ele rejeita. Você já viu aquela comida que o seu organismo rejeita e você não presta atenção para isso? Ouça o seu corpo. Ouça, porque é o Espírito de Deus dizendo para você, não avance o sinal, porque vai dar ruim. Muitas pessoas morrem antes do tempo, porque não cuidam da saúde e deixam legados pela metade. Isso é muito sério. Não quero que seja assim comigo, Senhor. Então, não queira também que seja com você, tá? Então, tem aqui algumas alternativas, por exemplo, para quem não tem acesso a exames pagos. Porque às vezes você vai dizer assim, pastora, mas é difícil demais, porque eu não tenho dinheiro. Tá vendo que tá ligado à alimentação, à saúde física? Tá ligado ao dinheiro? A vida financeira, se você não tem uma vida financeira legal para poder você governar sobre essa área, você cuidar da sua saúde, você fica de mãos atadas, você fica refém de um governo que não quer você saudável. Você aprendeu aqui nas lives, onde nós falamos da cultura das trevas impregnada exatamente nas indústrias alimentícias. Para quê? Para paralisar o seu propósito, para impedir, para fazer um controle de natalidade. Então você não tem governo sobre as finanças, você não pode comer bem. Até para você comer um alimento saudável, você fica refém porque não tem dinheiro. Tá vendo que você precisa ter vida financeira equilibrada, você precisa ter, não é nem equilibrada, é próspera.
Você precisa disso, porque consequentemente todas as áreas da sua vida vai ser melhor. E aí o inimigo bota bloqueio, que dinheiro é ruim, que dinheiro é do mal, que dinheiro é isso e aquilo outro, que não vai pro céu, que tem dinheiro, porque não sei o que, não sei o que, um monte de mentira. Então se você hoje, o seu estado atual é esse. Anote, inclusive, é algo que eu tenho orientado as mulheres lá, ó. Vocês vão escrever o estado atual, como é que você está hoje nessa área. Então, como é que você quer estar? Então, o meio aqui é o que vai dar a direção. Você vai tomar decisões para levar você aonde você quer estar. Então, quando você chegar lá, você não vai ficar lá, cheguei, ufa, não, já crie um outro plano para poder você crescer, porque você nasceu para prosperar, para crescer em todas as áreas. Então, tem aqui algumas alternativas que eu quero dar para você que não tem acesso a exames pagos, por exemplo, a clínicas e tudo mais. Você pode procurar posto de saúde, né, para fazer exame gratuito. Você vai encontrar, sempre vai ter. Preste atenção aos sinais no seu corpo. Gente, às vezes a gente fica no orgulho. Eu não vou mentir, eu tenho um orgulho nessa parte aqui, porque eu não tenho paciência, eu não gosto de ir para médico público por conta de tantas coisas que a gente já viu. Embora muitas vezes eu já fui para médicos particulares que, tipo, o público dava 10-0. Mas infelizmente o nosso sistema ele é falho. Não tem essa visão. São poucos os médicos que têm essa visão de fato tá ali porque tem um propósito definido. Tem, mas a maioria, infelizmente, muitas vezes só entra ali, só trabalha no sistema público pela questão da estabilidade, da segurança financeira, por ser funcionário público e por aí vai. Então, a gente tem que muitas vezes se submeter. Hoje é o posto de saúde que você pode ir, vá. Hoje é aquele médico que muitas vezes acontece nas campanhas aí que eles ficam ali na rua, né, com uma pessoa atendendo para poder passar a guia para você fazer o exame. Vá, não deixe de fazer. Não arranje desculpa, porque desculpa que não cabe bem. E observe os sinais do seu corpo. Por exemplo, queda de cabelo, cansaço excessivo, unhas quebradiças, pele ressecada, insônia, dificuldade digestiva. Aqui são os principais sinais que tá dizendo para você, o seu corpo, para e olha para mim. Então, né? Esse é o primeiro passo. Tá vendo como eu destrinchei o primeiro passo? Uma coisa simples, vá pro médico. Eu poderia dizer, vá pro médico, mas eu trouxe aqui conscientização para você. O segundo passo, você vai tratar doenças e carências nutricionais. Por quê? Porque muitas mulheres, elas também não conseguem manter um plano alimentar porque elas têm problemas de saúde que elas nem sabem que tem. Então, veja só, olha só, mais uma militante do SUS aqui, ó. Olha só. E consegue se cuidar pelo SUS. Glória a Deus. Então, principalmente na irmã Solange, que ela é da área, né? Então ela acaba tendo uma facilidade. Então, é possível, é burocrático, é verdade. Mas funciona assim. Funciona quando quer que funcione, né? É forte isso aqui. Olha, eu estou com exames na regulação, já tem meses. Então estou me organizando financeiramente para fazer meu plano de saúde, porque eu estou precisando urgente. Se ficar dependendo muitas vezes, né, infelizmente, tem pessoas que morrem e não, dependendo do nível da enfermidade, né, não estou aqui falando para assustar a Júlia, misericórdia, mas acaba não tendo uma resposta por conta disso. Então é muito importante aqui você verificar se você tem problema de saúde que não foi tratado. Então é por isso que você tem que prestar atenção, ó, na sua família já tem uma predisposição para algum tipo de enfermidade, é uma herança espiritual, pode ser uma herança geracional, pode ser uma herança que tipo não tem uma ligação direta e diz assim, vai morrer daquilo ali. Não, você pode ter comportamento diferente, porque o mal é dizer assim, filho de peixe, peixinho é. Meu pai é assim, eu também vou ser assim. E não se posiciona, tem as doenças hereditárias, né? Que tipo, diabetes é hereditário. Você já tem uma predisposição genética. Então já está no seu DNA essa predisposição. Aí você, sabendo que seu pai faz um tratamento e tudo mais, você vai ser descontrolada. Você sabe que tem um problema ali, que pressão alta. Seu pai, sua mãe tem esse problema. Você precisa ajustar sua alimentação já para você se precaver. Porque a questão da maldição hereditária também entra nesse padrão aqui. Porque a gente vê assim, tem uma maldição na família. Só que é o meu comportamento que vai mudar. Então, eu vou ter comportamento. Potestade não é apenas uma decisão de mudança de comportamento. É uma transformação, é renunciar, pedir perdão, é se alinhar com Deus e o princípio do que você plantar, que morrendo gente, que dependência emocional é essa? Dependência diabólica. Porque tá vendo o pai e a mãe pendengando, sofrendo aquela enfermidade e não se cuida, sabendo que já tem uma predisposição na genética. Então isso é muito sério.
Então, antes de fazer mudanças bruscas na sua alimentação, trate essas doenças, tá? Trate deficiências. E você só vai descobrir isso através de exames. Por exemplo, se você tem anemia, você precisa aumentar o ferro e consumir alimentos ricos em vitamina C, por exemplo. Então, você vai precisar muitas vezes fazer uma formulação, né? Buscar fazer uma fórmula. Eu, por exemplo, eu tratei a anemia dessa forma. Porque a questão com a anemia foi porque como eu sou, como é que fala, minha gente? Laqueada, né? Eu sou laqueada. Então, depois que eu fiz a laqueadura, a minha menstruação ficou forte mais. Então, muito sangue que eu perdia nos meses. Então, sempre tava com aquela deficiência no ferro. Então, vamos lá pro médico. Aí, vamos lá. Suplementação para poder estar ali. E a orientação. Por que eu falo da beterraba? Porque eu não gosto de beterraba. Ela não é tão saborosa, mas eu sei que eu preciso dela. Entende? Então, você tem que olhar para a necessidade, não tem jeito. Então, por exemplo, se você tem resistência à insulina, precisa controlar, por exemplo, carboidratos refinados, priorizar proteínas, priorizar fibras. Pronto, é a orientação básica nutricional aqui para você. Se você tem problemas gástricos, você precisa ajustar sua alimentação para proteger o seu intestino. Eu tenho vários problemas gástricos. Então, agora mesmo, por exemplo, estou fazendo tratamento. Amanhã eu já tenho um retorno para o médico, onde eu vou estar fazendo um tratamento, que diz que esse tratamento ele é bem chato, que é da bactéria da H. pylori. Nunca tive isso na vida, gente, que eu me lembre. Sempre era o quê? Era refluxo, sempre era essas coisas assim. Sempre um descontrole, um desconforto intestinal. Mas agora vai chegando a idade, principalmente o alimento contaminado, os alimentos contaminados que a gente come. Então, tudo isso vai entrando nesse contexto. Então, a Bíblia diz que os planos bem elaborados, eles levam à fartura. Então, falar de fartura é de abundância, é de crescimento. Então, vamos nos apressar aqui para elaborar esses planos de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos fugir, inclusive, da miséria, dos problemas, né? É forte demais. Forte demais da conta. Eu acho uma coisa muito legal aqui, gente, nesse detox, porque lá no grupo, eu tava ontem vendo, uma mulher compartilha algo de alguma situação que tá vivendo, aí Deus, ele conecta as pessoas certas. Então, eu não preciso fazer o papel de todo mundo. Aí tem uma psicóloga, né, como a pastora Dicilane, ela é psicóloga, se você não sabe. Então, olha a conexão que a gente já tem dentro do próprio grupo. Já tem pessoas já que são instrumentos de Deus usadas aí nesse propósito. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Então você pode se conectar com essas mulheres. Então você tá vendo lá, eu quero saber até, inclusive, acho que eu vou levantar essa enquete aí. Qual é a sua profissão, o que você faz? Porque aqui já tem conexão. Entre nós aqui, nós já conseguimos nos ajudar um ao outro, ajudando a sua companheira e disse, esforça-te, tem bom ânimo. Por exemplo, Érica tem conhecimento de enfermagem, ela pode colaborar com essas coisas. Então já tem, vai que alguém tem uma nutricionista do nosso meio, a gente nem sabe. Olha só isso aí. Eu sei que tem muito pedagogo. Pedagogo parece que é uma coisa. Mas é fundamental. Todas as profissões, elas se completam. Então, quando tá com algum problema, comenta no grupo. Quem sabe lá dentro não tem alguém que às vezes tá até ali quietinha. Mas tipo, uma pessoa que é usada por Deus também naquela área. Então, é uma conexão importante aqui para ser feita, né? Isso se chama também network. Isso é poderoso aí. Olha só, Érica, já indicando aqui, cartão de todos, consultas bem mais em conta e exames pela metade do preço. Isso aqui é verdade. Isso é muito bom. Olha só, deixa eu ver aqui. O pior é que a predisposição genética na minha família existe. Diabética, discopatia degenerativa, rinite. Eu realmente, na área de saúde, não tô me cuidando, pois consciência já chegou, né? Qual o próximo passo? Elaborar o plano alimentar. E o primeiro passo para o plano alimentar é procurar o médico, tá, Gi? Então, o plano que eu tô passando aqui para você, se você estiver anotando, eu já disse, o primeiro passo é você procurar o médico. O segundo passo é você fazer os exames, né? Deixa eu ver, o segundo passo, tratar a doença. Então, você vai ver que o plano já está em ação. A partir do momento que você está aqui hoje recebendo a live, o conteúdo, eu já quero inclusive instigar você. Hoje ainda, marque um médico. Mas marcar um médico não consigo hoje. Hoje ainda escreva qual é o médico que eu preciso. Coloque data para as coisas que você tem que fazer. Porque se você não colocar data, você vai procrastinar. A gente procrastina por causa disso, porque a gente não dá intencionalidade nas coisas. Coloque data.
tá? Eu fiquei protelando para ir pro dentista. Quando eu disse, não, vou colocar a data, coloque a data, olha, coloco lá, ó, eu coloco as coisas, gente, eu tenho minha agendinha, mas eu coloco as coisas geralmente, principalmente aquilo que tá mais sendo chato. É aquilo que eu vou pegar o post-it e vou colar aqui no meu computador. Você vai ver na minha casa, lá minhas paredes, tudo escrito de coisa. Você vai ver no meu computador, tá tudo escrito de coisa. Você vai ver por quê? Porque é lembrete para eu não me esquecer. Então, o seu cérebro não tem que ficar carregando, não. Gente, eu vi já ouvi pessoas falando, tipo de Albert Einstein, né? A gente sabe que é um grande cientista, uma grande referência aqui, parecia um maluco, né? Mas, tipo, você olha pros cabelos daquele jeito, mas, tipo, extremamente inteligente. Aí disse que ele tava fazendo uma entrevista com um repórter. Aí disse que o repórter, no final da entrevista, pediu a ele o contato dele. Aí ele pegou do bolso, tirou um papelzinho e mostrou e disse lá. Aí o repórter ficou assim, como assim? Você é um homem tão inteligente, não sabe o seu contato de cor? Aí ele disse assim, é porque eu não uso o meu cérebro para acumular coisas que não faz sentido. Eu uso lembretes. Então pensa aí, com quem sobrecarrega a nossa mente de informações, e aí a gente acaba ficando sem nutrição suficiente para colocar em prática, por exemplo, as ações que vai nos gerar ganhos futuros. E aí a gente entra em um ciclo, ó, tá vendo? Princípios básicos aqui que precisa ser respeitado. O terceiro passo, você vai definir seu estilo alimentar. Somente depois de você ir pro médico, fazer os exames e depois você ver quais são as doenças, se tem algum problema, só aí você vai definir um estilo alimentar. Se você for seguindo esses princípios, dá certinho. Agora, se você for colocar os carros na frente dos bois, aí vai dar problema. Veja bem aqui, ó. Muitas mulheres, elas falham, por quê? Porque elas querem copiar dietas de outras pessoas, só que o corpo tem necessidade diferente. Cada corpo tem uma necessidade diferente. Então, a pergunta que você tem que fazer, o que funciona pra mim? A pergunta que tem que ser feita é essa. Para isso você tem que fazer testes. Não tem problema nenhum, querida, de você começar, por exemplo, um planejamento alimentar e você precisar mudar o mal que a gente quer seguir fielmente, como se fosse ali uma regra. Gente, nós temos que nos descobrir. E outra, tem coisas que vão acontecer que são influências externas e você não tem controle sobre as influências externas. Eu ensino sobre isso nas mentorias, quando eu falo do genótipo e quando eu falo do fenótipo. Então, o genótipo, por exemplo, você não tem influência, porque faz parte da genética. Você não tem influência para mudar aquela realidade, mas no fenótipo você pode mudar. Eu tomo decisões diferentes. Por quê? Porque eu sei aonde eu estava, o que eu poderia ser se eu continuasse presa dentro de uma genética e eu não avançaria, não alcançaria o propósito de Deus. É simples assim. Então, por exemplo, o que é que funciona para você? Aí você vai ter que avaliar, né? Fazer uma dieta balanceada. Então você vai se perguntar, é uma dieta com todos os grupos alimentares? Preste atenção, dieta, a gente usa essa palavra, a gente fica logo bloqueada. Ah, não quer fazer dieta. Gente, a sua alimentação, ela pode ser da pior que for. É uma dieta que você escolheu. Porque a dieta é a forma como você se alimenta, não é o tipo de alimento. Então você vai fazer uma dieta saudável, você vai fazer uma dieta de reeducação. Aí eu vou fazer uma dieta com carboidrato, não, eu vou fazer uma dieta com proteínas. Tudo dependendo da sua necessidade física. Por isso que você tem que procurar um especialista. Sabe por quê? Porque Deus escondeu toda a sabedoria da nutrição em uma faculdade, em um livro. Então alguém foi lá e leu o livro, alguém foi lá e pagou um preço numa faculdade, fazendo aulas e pagando um preço em todos os aspectos, falando para que hoje ela pudesse abençoar você com a sabedoria que ela adquiriu lá. Aí você fica na arrogância, no orgulho, não quer ir? Ah, porque eu não preciso. Já vi gente dizendo, eu não preciso de nutricionista, eu não preciso de psicólogo. Psicólogo é coisa de maluco. Maluco é você que não busca seu crescimento e vai ficar aí aprisionado até quando? É triste, mas é a ignorância do povo. É quem que está atuando atrás? Leviatã com orgulho, para não deixar você crescer. Mas Deus está quebrando esse orgulho hoje. Então, principalmente pessoas que não têm dificuldade, porque tem que dizer assim, ó, o meu problema não é dinheiro, só que é mamão que está atuando aí, né? Porque o dinheiro está sendo mais importante do que a sua saúde. Tem pessoas que ficam pendengando, tem dinheiro, pode investir na saúde, mas não investe. Isso é um demônio que está te aprisionando. Sai desse lugar. Se você está aqui nessa live, tu vai sair daqui liberta hoje, em nome de Jesus.
Tá? Então pergunte aí, o que é que funciona para mim? Uma dieta balanceada com todos os grupos alimentares? Uma redução, por exemplo, de industrializados, de ultraprocessados hoje? Qual é a sua maior urgência? Comece a fazer algo. Eu tô aqui dizendo todos os dias nessas lives. Você precisa de mais proteína, de mais vegetais, menos açúcar, menos farinhas refinadas? Como é que você vai ter noção, ter consciência se você não fizer uma anamnese? O que é uma anamnese? Você vai fazer um questionário, você vai fazer pergunta para você mesmo. Para cada área da sua vida você tem pergunta para fazer. As mulheres do Detox VIP tá lá com um questionário gigantesco que muitas até hoje, algumas, né? Porque não tem tantas também. Algumas ainda não conseguiu responder tudo. Por quê? Porque é a hora do confronto, é a hora de ver a dor. Dói, é chato mesmo. Mas se não é, mas tem que fazer. Então, o segredo aqui é o quê? Consistência e equilíbrio. Para o seu plano dar certo, o segredo é esse. Então, não precisa você cortar tudo de uma vez, por exemplo. Isso é loucura, é ignorância, tá? O quarto passo aqui para o planejamento alimentar é você manter, ou seja, você montar o seu planejamento alimentar de forma prática e saudável, sem muita burocracia. De burocracia já basta, como a irmã Solange falou aí, o sistema do SUS, né? Já chega, gente. Então vamos pro simples. O simples funciona, o simples dá certo. Você sabia disso? Então vamos lá. Agora que você já entendeu aqui a importância de cuidar da alimentação, cuidar da saúde, você vai aprender aqui como estruturar esse planejamento alimentar que funcione e que seja adaptável à sua realidade. Não é, gente, lá um decreto de rei que não pode mudar, tá? Presta bem atenção. Você precisa pegar um código aqui. Tudo que você for comer ou beber precisa glorificar a Deus. Pega esse padrão. Olha só isso aqui. Senhor, aqui tem um copo de água. Essa água aqui glorifica a Deus. De onde vem essa água? Foque no natural. A água, ela é natural. Então pronto. Deixa eu aproveitar o embalo e beber. Glorifica a Deus. Se hidratar, glorifica a Deus. Agora imagina aqui um copo de refrigerante. Agrada a Deus, adora, glorifica a Deus. Vá procurar conhecer o alimento que você está comendo. No dia que eu descobri que eu tomar um copo de refrigerante de 200 ml para eu tirar aquela porcaria de dentro do meu organismo, eu precisava de beber pelo menos 35 copos de água de 200 ml para poder limpar minha corrente sanguínea. Quem dá conta de beber 35 copos de ml? Imagina só, e quem é que toma um copo só de refrigerante? Tem gente que quando toma é viciante, a estratégia é essa. Então imagina só, aí como que você se liberta disso? No dia que eu descobri isso, eu não boto mais esse trem na minha boca. Então já tô caminhando aí para 8 anos, não tomo refrigerante. Então, aí quando entro, não tomo refrigerante, água, aquele negócio de H2O é outro problema, é uma pestilência aquele negócio ali, que pensa, é mais leve. É mais leve o quê? É a mesma coisa, é porcaria. Não presta. Inclusive, aí o H2O é um plano que não deu certo. Então, para não perder, porque pareceu que foi bom, então coloca aí no bolso do brasileiro, pro brasileiro pagar, né, do mundo, e aí as pessoas ficam tudo lá consumindo. Gente, é porcaria. Glorifica a Deus? Faça sempre essa pergunta. Eu vou tomar um sorvete, glorifica a Deus? Eu sabia, não glorificava a Deus. A consequência veio. Ó, o pecado. É pecado, gente. É pecado. Então, a gente tem que ter essa consciência. E a gente tem que ir mudando, nos permitindo essa renovação. Então, olha só aí, ó, Branca aí, ó, se libertando do refrigerante. Ô, glória, agora do açúcar, Deus é fiel. Então, é exatamente isso aqui que nós precisamos ter como foco. Glorifica a Deus. Por que você tem que estar conectada com Deus o tempo inteiro? Porque o Espírito Santo vai dizer, ó, não glorifica, então não coma, não tome. Né? Muitos conteúdos nós recebemos aqui para nos dar a base. Então veja bem, muitas mulheres aqui elas começam mudança na alimentação, mas elas não conseguem manter por causa de que falta consistência. Por quê? Porque elas não planejam e nem organizam a rotina alimentar. Você quer fazer uma mudança na sua alimentação, mas aquele chocolate você está com pena de jogar fora. Aquele refrigerante, aí você vai dizer, ó, quando acabar esse refrigerante eu vou parar de tomar refrigerante. Tu pega esse refrigerante e joga fora logo assim, ó, para de ficar grudada, conectado com essa dependência emocional, com esse trem aí. Não presta, joga fora. Pastora, mas você mesma disse que não pode desperdiçar comida. E isso aqui é desperdiçar comida? Isso aqui é você entender, ó, é glória de Deus que você está querendo trazer para sua casa. Não presta, joga fora. Joga fora. Eu tenho um princípio assim. Principalmente depois que o Senhor ministrou muito no meu coração. Quando o meu esposo ele recebia aquela cesta de Natal, né? Sempre vinha aquela coisa de vinho, sempre vinha aquela bebida alcoólica. Nós não bebemos. Então, o que era que a gente fazia? Fulano bebe. A gente pegava o vinho e dava de presente. Chegou um dia que ele disse assim, não, isso não faz sentido.
Não presta pra mim, gente. Eu não bebo, eu sei que me faz mal. Por que que eu tô orando pra um parente, pra Deus libertar ele da bebida? Eu vejo que é um Zé Pilintra que tá atuando na vida dele. Eu mesma pego um vinho e dou de presente porque eu tenho um presente de jogar fora. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Meu Deus, me perdoa, que isso aí tá errado. Então, a partir de então, a gente pegou, ó, joga direto assim, tá lá. E são vinhos caríssimos. Não dá. Não presta pra você, não dê pros outros. Não presta. Não faz sentido isso aqui, né? Então, se você não planejar, por exemplo, o que você vai comer, você vai acabar recorrendo a qualquer coisa. Então, seja intencional aí, tá? Então, no lugar de ter um monte de chocolate, tenha frutas. Seja intencional. Você vai querer comer fruta todo dia? Não vai, não. Não vai, porque eu sei que não vai. Tem dia, principalmente quando entra TPM, essas coisas, a gente não quer comer essas coisas boas. A gente quer comer porcaria. A nossa carne quer se alimentar de porcaria. E outra, quando você coloca no objetivo de ter essa transformação na sua rotina, aí começa a vir os trem enviado no cão lá para poder te oferecer coisa. Então, é para testar você. Lembre lá que é para testar a sua autoridade. Então, se posicione no nome de Jesus. Então, essas escolhas, da maioria das vezes, são escolhas ruins quando nós recorremos a qualquer coisa. Porque a qualquer coisa é o fácil. Então, aqui é onde está. Porque a gente não quer ter dor. Gente, para fazer um planejamento alimentar gera dor. Eu fiquei 21 dias no propósito, no detox de Daniel, né, no jejum de Daniel. Gente, todo dia eu tinha que planejar a alimentação e tinha que estar lá pesquisando. Tal coisa quebra o jejum de Daniel. E tava lá o tempo todo fazendo aqueles negócios chato, muito, que parece que você tá perdendo um tempo, só que não é perda de tempo, é investimento de tempo. E aí você vai aprendendo, porque em 21 dias eu já fui aprendendo um monte de coisa. Aí acaba que a gente viaja, né? Dá um pouco de uma desregrada, mas assim, eu trouxe meus produtos. A gente já combinou, ó, nós vamos fazer pelo menos 3 refeições. Então, uma refeição pelo menos, eu venho pra um lugar onde tem uma cozinha, eu mesma vou preparar. Gente, eu queria estar preparando, eu disse, não acredito, eu vou viajar, vou me distrair, vou ter que fazer. Mas não, eu vou saber se eu vou encontrar restaurante aqui como a gente não encontrou, restaurante que tivesse uma alimentação apropriada. Então, você tem que ser intencional e você tem que passar pela sua dor. Então, é a prioridade que você vai dar. Aí você diz assim, eu vou jogar tudo pra cima, vou parar de comer. Aí, quando for pra você voltar no propósito, você não consegue voltar mais. Então isso aí é muito sério. Por isso que entra nesse fluxo de sobe e desce, sobe e desce. É falta de constância. E a Bíblia diz que nós sermos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o trabalho que nós realizamos não é vão, se nós fizermos para a glória dele. Você percebe que a Bíblia, ela se conecta? Então essas escolhas muitas vezes entram alimentos industrializados, cheios de conservantes, de toxinas. Olha, eu ontem, eu acabei entrando em um alimento industrializado e eu tinha a opção de não entrar. Tinha a opção. Eu poderia dizer, não quero. Mas, tipo, o momento apropriado, a gente aproveitou e tal, mas eu sabia que ia gerar consequência. Foi algo que eu fiz, mas que, tipo, eu sei que ia gerar consequência. Então, como é que aí você vai fazer um bom planejamento? O que um bom planejamento alimentar precisa ter? Presta atenção. Alimentos nutritivos e alimentos acessíveis. Um cronograma, por exemplo, de refeições bem distribuído. Flexibilidade para ajustar conforme sua rotina. Organização na cozinha para facilitar o preparo. Deixa as coisas o mais fácil possível, o mais acessível possível para você, tá? E estratégia para evitar desperdícios e gastos desnecessários. E aí vamos lá, como criar esse plano alimentar simples e eficiente? Escolha seus horários de refeição. Ter horário definido para comer evita o descontrole alimentar e mantém também o seu metabolismo regulado. Porque senão o metabolismo fica doido, né? Hora come, hora não come. Então até os processos de jejuns que a gente faz, às vezes, dá uma desequilibrada no metabolismo. Então por isso que a gente tem que ser intencional até nos nossos jejuns. E eu explico isso aí muito bem, né? No Detox do ano passado mesmo eu expliquei nas lives que eu fiz com muito maiores detalhes. Então vamos lá, um passo a passo. Defina quantas refeições você fará por dia. Por exemplo, café da manhã, almoço, jantar e 2 lanches. É o recomendado, né? Mas não quer dizer que seja um padrão. Ouça o seu corpo, tá? Evite longos períodos de jejum sem necessidade. Agora, quando tá no propósito, Deus cuida. Deus cuida dos detalhes. Então, às vezes a gente fica passando fome e nem tá jejuando com um objetivo espiritual, né? Por quê? Porque depois, quando a gente entra em períodos de excesso de jejum, acaba gerando compulsão depois pelos alimentos, principalmente por carboidrato. Então, é muito sério isso aí.
E respeite o seu ciclo biológico e a sua forma natural de lidar com as coisas. Por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo aqui de horários organizados para o café da manhã. Você pode colocar lá, café da manhã, 8 horas da manhã. O almoço, meio-dia. O lanche, 15 horas. O jantar, 19 horas. E a ceia, se necessário, 21 horas. Se necessário. Agora, gente, quer ver algo que eu aprendi aqui que é muito interessante? É você fazer a sua alimentação no máximo até 18, 19 horas. Porque aí você tem um tempo para você digerir, você não vai pra cama pesado, cansado. E muitas vezes eu acabava de fazer a refeição e já ia dormir porque eu já estava cochilando em cima do prato. Devido à rotina e tal, nem sempre você consegue ajustar, principalmente porque isso aqui é hábito. E instalar um novo hábito dá um trabalhinho. Mas você não está sendo intencional? Não é uma mulher sábia e posicionada na sua saúde que você quer ser? Então veja bem, é necessário. Então tem aqui um ponto de atenção que eu trouxe que é muito importante para você. Durante o detox, nós falamos aqui sobre os ciclos do tempo de Deus. O tempo todo, o ano todo a gente vai estar falando sobre isso. E inclusive trouxe aqui a importância de você respeitar os momentos certos, o tempo determinado de comer e de não comer. Então isso aqui envolve o quê? Discernimento também sobre os horários, sobre os hábitos que impactam a sua vida emocional, física e espiritual. Então, se você está recebendo esse conteúdo aqui, vale a pena você colocar em prática, né? Segundo ponto é você montar um cardápio simples, mas que funcione, tá? Então, se você não planejar o que você vai comer qualquer coisa. Tem um ditado que diz como é, gente? Se você planeja não falhar, você falha por não planejar. Um negócio assim, se no planejamento você planeja não falhar, porque vai ter falhas, então você tá já planejando já o seu fracasso. Entendeu isso aí? Então ter um cardápio pré-definido vai evitar desperdício, compras impulsivas e facilitar a organização. Mas você tem que entender que possivelmente você vai falhar. E se você falhar, gente, levanta, sacode a poeira e continua de onde você parou. Porque aqui está o grande problema. O perfeccionismo não deixa muitas vezes a gente fazer as coisas direito, porque a gente acha que tem que ser perfeito. Errou, gente? Pelo amor de Deus. Deus, ele é amor, misericordioso. Ele está vendo o seu esforço. Então não abandone o barco, em nome de Jesus. Então tem aqui um passo a passo para você montar, por exemplo, um cardápio semanal. Escolha refeições simples e fáceis de preparar. Era o que eu estava fazendo. Pelo menos 30 minutos, 1 hora, rapidinho para fazer uma alimentação. Já deixa as coisas já prontas, né? Pré-prontas, né? Já cria estratégia. Tipo, eu comia bastante, eu estava comendo bastante no jejum de Daniel, grão de bico. Então o que era que eu fazia? Já colocava o grão de bico de molho já de 12 a 24 horas na geladeira, né, com vinagre ou com limão para poder eliminar as toxinas, e eu ia trocando a água durante o dia, e aí eu já cozinhava todo o grão de bico e depois eu separava pelas porções de acordo com a quantidade que eu usaria e armazenava no freezer. Então, quando é no outro dia, tá mais fácil. Então, crie estratégias para poder você ter tempo. Isso é gestão do tempo. E outra, enquanto eu tava ali preparando minha coisa, meu fone de ouvido tava ali, que eu tava assistindo uma aula, eu tava vendo uma live, vendo uma gravação, ouvindo um livro, lendo a Bíblia. Isso é você fazer também otimização e gestão do seu tempo, tá? Evite colocar ultraprocessados e coisas ricas, né? Comidas ricas em açúcar. Fuja disso, em nome de Jesus. Priorize alimentos naturais e minimamente processados. Porque, gente, a gente vive em um mundo que é praticamente impossível, né? É praticamente impossível, mas é possível sim, tá? Mas é bem delicado, é bem mais desafiador. Priorize, inclusive, alimentos orgânicos. Ai, meu pai do céu, minha oração, meu próximo planejamento é entrar na questão orgânica. Então, eu já dei um passo para isso. O que foi que eu fiz? Eu já comecei a pesquisar na minha cidade, aonde é que tem um estabelecimento que oferece alimentos orgânicos, que facilite a minha vida. Então, já comecei a ver lá, tem rede social seguindo. Por quê? Porque eu tenho que dar uma direção à minha mente. Eu vou poder fazer agora? Provavelmente não. Mas já tem um passo dado, então tem um movimento que eu gerei no mundo espiritual e Deus, ele vai dizer, opa, deu o primeiro passo, eu dou o retorno. E quando pensar que não, ó, eu me ajustando aí. Tá vendo? Aí a gente fica no campo do pensamento e não toma uma ação. Precisa fazer isso aí, tá? Olha, a Erika tá dizendo que já tem um plano alimentar passado pela nutricionista. É fundamental isso aqui. Então repita, por exemplo, algumas refeições para evitar desperdício,
né? Você aí não vai ficar precisando fazer comida todo dia. Inclua a variedade para garantir todos os nutrientes. Aí, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de cardápio semanal básico. É a refeição, né? O café da manhã. Aí, digamos aqui, segunda-feira, só vou ler esse daqui. Segunda-feira, ovos mexidos nas tapioca, é uma opção. Terça-feira, você faz uma tabela. Eu faço isso aqui, né? Uma tabela do que você vai colocar em prática, você vai se alimentar. Eu agora estou naquela fase em que eu estou reconfigurando esse planejamento. Porque você vai fazendo os ajustes. Durante o ano, gente, quantas vezes precisar fazer, faça essa mudança. Faça essa transformação. Então, tipo, café da manhã, segunda-feira, ovos mexidos, almoço, frango grelhado, mais arroz integral, por exemplo, né? Salada. Apesar que esses alimentos integral, muitas vezes até tem que pesquisar bem, né, direitinho, porque às vezes é até furado. Mas enfim, é o básico aqui da nutrição, né? Lanche, frutas, castanha. Então você vai ver, se você planejou comer fruta, não faz sentido você ir lá e comer chocolate. Tem um dia que você pode comer chocolate? Pode sim, não tem problema nenhum. Mas imagina só, quando você vai fazendo um planejamento assim, que você vai compensando. Por exemplo, ontem eu tomei sorvete. Tomar sorvete é pecado? Não é pecado. Mas tipo, eu sei que não me faz bem. Então o pecado está em eu comer consciente que não me faz bem. Agora uma coisa é, eu tomei o sorvete hoje porque eu quis aproveitar o momento com meu esposo e tal. Agora, eu tomar hoje de novo, tomar amanhã de novo, então eu tomei o sorvete, eu não me lembro do tempo que foi que eu tomei sorvete. Então eu parei para fazer uma análise assim, rápida, porque eu ainda fiquei pensando ali, se você quer, vamos. Aí tipo, eu fiquei pensando, poxa, conversamos, depois eu vou, porque tipo, vamos aproveitar esse momento junto. Mas tem tempo que eu não tomei sorvete, que eu não tomo sorvete. Então a gente tem que ir fazendo esses balanços aí, porque eu tô realmente focada nisso aqui. Em mudar a minha alimentação. Então, seja sempre intencional. À noite, sempre uma coisa leve. Por exemplo, sopa de legumes. Agora, evite aquela coisa dos processados, né? Dos condimentos. Que entra, esqueci o nome da substância química que acaba gerando câncer. A gente sabe, hoje, gente, nós somos a geração da informação, mas nós temos tanta informação e nós não usufruímos disso. Isso é muito sério, né? Então aqui, uma dica para o planejamento alimentar eficaz, né? Você repetir refeições para facilitar o preparo. É você evitar comprar muitos ingredientes diferentes. Seja específica, planeje. Vamos falar aqui da lista de compra ainda. Então você vai priorizar alimentos frescos, alimentos de qualidade, né? Aí entra aí, como eu já falei, o orgânico é perfeito. Cozinhar porções maiores e congelar para facilitar a rotina, como eu compartilhei aqui com você. E aí você tem que ser intencional em fazer uma lista de compras eficiente. Crie uma lista que você vá ajustando ao longo do tempo, mas vai chegar um momento que a sua lista ela vai ser um padrão e vai ser fácil. Vai ser fácil para, por exemplo, eu dificilmente eu vou no mercado. Geralmente quem vai no mercado é o esposo. Então eu faço a lista. Então eu vou ajustando. Quando ele veio dizer assim, vou fazer o jejum de Daniel. Aí ele falou assim, já vi que já vai começar a aparecer as listas lá no meu WhatsApp. Por quê? Porque eu vou ser intencional, eu vou pesquisar, eu vou ver. E aí tipo, um amigo, ó, vai lá e me ajude aí, se vire para trazer esses itens aí. E se não der, eu vou dando outras opções, caso não tenha e tal. O máximo, né, que a gente puder. Então veja bem, quando a gente faz compra de forma desorganizada, nós acabamos gastando desnecessariamente e desperdiçando. Você vê que um abismo chama o outro? A palavra de Deus, ela é fiel, gente. Então vamos ver aqui um passo a passo para uma compra planejada? Depois você pode voltar nessa live para poder você anotar melhor, porque se eu for ficar esperando, porque eu estou dizendo que é você, anote. São códigos e direções aqui específicas. Então, verifique o que você já tem em casa antes de você ir no mercado. Monte sua lista com base no cardápio da semana. Prepare o cardápio com antecedência. Vá ao nutricionista, inclusive, como a Erika está falando aí, ó. Tem o planejamento, também tem o meu. Siga o planejamento. Inclusive, a nutricionista já vai facilitar, já dá a lista, já ajuda bastante. Então, se você não tem condição de pagar um nutricionista, se submeta aí no nutricionista do sistema público, mas faça você a diferença, não fique presa, porque o médico não me ensina direito. Para de ficar dando desculpa. Você pode, hoje você tem internet, você pode pesquisar dentro daquilo que você vê que está ajustado com seus princípios, com seus valores, avance nisso, né? Prefira comprar alimentos frescos e naturais. Evite compras por impulsos. Industrializados são os principais vilões. Sempre os nossos olhos vai bater naquilo que não presta. Então, não é a primeira vontade que você tem que deve prevalecer, tá? E defina aí um orçamento e cumpra isso. Você não é mais menina. Levante, acorde, desperte.
Então, por exemplo, em proteína você pode incluir na sua compra, na sua lista de compra, frango, peixe, ovo, carne moída, por exemplo. Carboidratos saudáveis, arroz, batata doce, aveia, quinoa e outras coisas lá. Legumes e verduras, brócolis, cenoura, couve, espinafre, tomate. Você vê que já tem uma variedade aqui? Gorduras boas, azeite de oliva, abacate, castanha, semente. Gente, isso aqui dá um prazer você pegar uma mesa e montar uma mesa. Quem ama mesa posta aqui? Gente, eu gosto disso. Mesa posta. Coloca a mesa com os conteúdos que você tem, com os recursos que você tem. Não precisa de você ficar comprando, fazendo gasto, não. Use o que você tem. Coloca aquela mesa e você vê variedade. Quando você vê o prato de um filho colorido, gente, dá um prazer de você ser mãe. Você precisa ter esse prazer, resgatar esse prazer. Frutas, banana, maçã, morango, laranja, as frutas que você gosta, as frutas da estação, é ótimo. Aí tem uns itens básicos aqui, né, que é o café, para muita gente aqui, eu incluo nessa lista, mas da minha eu tiro. Leite vegetal, que eu tô querendo incluir, mas também tirei o leite de vaca, só uma vez ou outra, dentro de algumas configurações. Feijão, que é o básico, grão de bico, soja, grãos, lentilha, um monte de coisa aí, muito boa. Aquelas lojas de produtos naturais, elas são excelentes. Você já viu que os produtos naturais sempre vão ser mais caros? Por isso que você tem que prosperar financeiramente. Então organize também sua cozinha para facilitar o planejamento, porque uma cozinha bem organizada vai facilitar. Em compensação, uma cozinha desorganizada vai dificultar a rotina alimentar. Imagina você pensar que não tem algo porque o seu armário está bagunçado, você não sabe, você compra de novo. Aí já perdeu a validade, já aconteceu um monte de coisa, né? Por causa da desorganização. Deus é um Deus organizado. Então vamos lá, um passo a passo aqui para uma cozinha funcional. Manter os alimentos básicos sempre à vista. Armazenar corretamente para evitar desperdício. Utilizar potes e etiquetas, eu amo isso aqui, para facilitar o uso. Isso aqui otimiza seu tempo demais da conta. Imprima, escreva, seja lá, coloque pote lá, ó, feijão, arroz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não deixe as coisas soltas. Prepare marmitas e refeições adiantadas para não cair em tentação. Para quando você chegar do trabalho com aquela crise ou vontade de comer, para você ter alguma coisa saudável no congelador para comer. Isso é importante também. E limpar e organizar a despensa regularmente, que eu nem precisaria falar, né? Então tem os utensílios aqui para usar, os utensílios ideais para se usar, né? Panelas de qualidade, tipo antiaderente, inox ou ferro, né? Que seria o ideal. Facas afiadas, né? Que você, acho que não precisaria nem falar, né? Mas os potes aqui para armazenar comida, prestando atenção lá, a questão do plástico, porque tem plástico que acaba sendo contagioso. Garrafa de água para manter a hidratação, isso aqui é top, né? Necessário. E o air fry, né? Ou forno para assar sem óleo. Focar em assar sem óleo. Inclusive, evitar usar o azeite de oliva como óleo de fritura, né? Porque acaba, né, não sendo delicado. Gente, um processo que a gente fez, que o esposo estava até comentando, porque a gente sabe que o azeite de oliva tá lá, os olhos da cara, né? E aí eu pedi pra ele, né, na lista eu coloquei 2 opções. Eu sei que tá um pouquinho salgado, eu botei lá azeite de oliva ou óleo de coco. Aí ele vai aonde? No mais barato. O óleo de coco também é maravilhoso. Eu até prefiro mais o óleo de coco do que o azeite de oliva. Então aí é uma alternativa. Aí a gente vai pro tal do óleo de soja, aquele óleo de granola, não sei o que, gente, aquilo ali é porcaria pura, não presta. Pra saúde não presta, né? Lamentavelmente. Então, evite desperdícios alimentares e economize dinheiro. Por quê? Porque o desperdício é um pecado. A gente já falou sobre isso aqui, tá? Então, tem dicas aqui para reduzir o desperdício e economizar, que é comprar apenas o necessário, congelar sobra, reaproveitar os alimentos, usar casca, talos em receita, armazenar corretamente e planejar as compras com base no cardápio da semana. E para isso você precisa ter disciplina e consistência. Isso aqui é a fase, isso aqui é o código, a chave, né, mais importante aí para você ter na sua vida. Então é comprar de forma inteligente. Vamos lá. E adapte aí no processo, adapte o seu plano alimentar para a sua realidade financeira. Porque uma alimentação saudável, ela não precisa ser cara. Não precisa, mas a gente tem que ser intencional. Focar aqui em comprar alimentos da estação,
evitar desperdício, cozinhar em casa também, congelar, tudo como eu já falo. E por fim, aqui eu digo em um critério de um passo a passo que eu dei, mas você sabe que você precisa fazer isso em todos os passos, que é você fazer isso com base em oração, em consagração, desse jeito aqui. Então, antes de você se alimentar, eu tô sempre dizendo, orem, porque o negócio não tá fácil, né? Então aqui é um dos pontos mais importantes do seu planejamento alimentar. É você orar quando o alimento chega na sua casa, consagrando ao Senhor. Orar, por quê? Porque muitas doenças, mal-estar e até mesmo ataques espirituais, eles podem ser evitados com um simples ato de consagração dos alimentos ao Senhor. E às vezes a gente rejeita, ignora isso aqui. O simples, muitas vezes é ignorado. Então, por que orar antes de comer? Para pedir que o Senhor santifique o alimento, para receber discernimento sobre o que comer. Ore. Gente, vocês colocam na lista de oração de vocês? Você tem isso lá na lista de oração de vocês? Porque na minha eu coloco. Todas as áreas lá atrás da minha porta, no quartinho de oração, tá lá. As áreas da minha vida e o que é que eu preciso fazer. Sabedoria para me alimentar. Gente, eu tenho que carregar isso na oração, porque também é batalha espiritual. O inimigo não quer que você coma saudável. Então você tem que orar também, né? Orar e agir, lógico. Então, quando você ora, você cancela qualquer tipo de influência maligna colocada ali sobre a comida. Gente, olha que precioso isso aqui. Gente, eu dei um passo a passo aqui alimentar, que já ficou grandão. Eu tô até tentada, inclusive, a deixar esse planejamento financeiro para amanhã. O que vocês acham? Porque já foi a hora que já foi bem esticadinho, né? Então acho que eu vou fazer isso, gente. Eu vou deixar esse planejamento financeiro para poder eu não falar atropelando, né? Até porque eu já vou precisar retornar. Volto de viagem hoje, só posso ficar aqui na estadia só até meio-dia. Então eu vou fazer o seguinte: vou deixar esse planejamento financeiro para amanhã. Mas aí eu já tô dando tudo isso aqui pra vocês. Isso aqui, ó, é a base. Gente, eu quero ver movimento lá no grupo, tá? Lá no grupo, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajudem. Ou seja, se ajudem. Se ajudem. Porque é necessário você fazer planejamento. Vai chegar um momento em que a gente vai trabalhar aí ao longo dos cômodos da casa de forma mais específica. Mas se você começar a fazer um pouquinho hoje, você vai ver hoje qual é o primeiro passo. Vamos lá, eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. Qual é o primeiro passo, sem ser assistir essa live, né, que você já tá dando esse passo. Qual é o primeiro passo que você pode fazer hoje para fazer um planejamento alimentar? Qual é a ação que você vai gerar para hoje e para já realizar essa semana? Porque tem que ter plano de ação. Plano de ação, num plano de ação, você elabora ações para todos os dias. E às vezes a ação vai ser simples. Às vezes a ação vai ser simples, não precisa ser, porque a gente fala de plano de ação, parece que é plano de tarefas. Pronto, aí ó, Flávia já colocou o primeiro plano de ação, ela já escreveu, ela já inclusive, ela já se comprometeu em público. Quando se compromete em público, o cérebro entende como uma responsabilidade e ela já disse, ó, o primeiro passo é ir ao médico. Então ela vai ao médico. Agora, Flávia, seja bem intencional. Você vai ao médico. O que você tem que fazer para ir ao médico? Você tem que marcar esse médico. Qual o dia que você vai marcar esse médico? Qual o médico que você vai marcar? Qual médico que você vai? Então você tem que ser bem intencional e específica. Porque se a gente fala assim, ó, eu ir ao médico, tá? Ir ao médico quando? O que fazer tem que ser bem detalhado. Aqui eu já tô dando até um pouco de abordagem do VIP, né? Mas já para mostrar para você, inclusive chamar você para vir pro VIP, porque agora em março a gente já vai entrar na ação mesmo. A base foi construída agora em fevereiro, tá sendo construída, né? Hoje nós temos a nossa última aula na mentoria de fevereiro. O mês que vem, né, a partir do dia 1º de março, a gente já vai entrar com prática, com ação pesada. Então você vai ter que ser intencional. Eu vou sentar com as mulheres e eu vou elaborar com elas as metas, né? Os alvos, eu prefiro chamar de alvo. Então eu vou junto com ela dizer assim, ó, ela vai dizer, ó, fazer assim, assim, assim. Eu vou orientar, porque, por exemplo, ir ao médico é um alvo, é uma meta? É, mas pra quando? Que médico? Entende? Você tem que se fazer perguntas para você ser intencional. E isso aqui, gente, é sua. Dá um trabalhinho. Mas depois que você já tem uma visão bem clara do que você quer, as suas ações em cima dessa visão vai ser muito mais fácil de você desenvolver.
Entende? Então, planejamento sem visão é simplesmente um texto fracassado. Planejamento sem direção é simplesmente mais uma coisa que você encheu a sua cachola aí e sobrecarregou. Então vamos aprender a fazer as coisas da maneira certa. Quando a gente entende o padrão, porque aqui eu estou num padrão que eu estou trazendo na alimentação, mas você vai estabelecer esse padrão, a mesma base para outras áreas, aí você vai desenvolver. Então é simplesmente isso aí. O que é que você quer? Hoje a sua primeira ação é ir ao médico. E as outras mulheres não falam não, é? Deixa eu ver, gente. Cadê? Ninguém tem uma ação para hoje? Porque hoje, por exemplo, aqui a ação de Flávia, ela poderia ser, ó, no dia, que a gente vai considerar também o contexto. Nós estamos agora no carnaval. Você vai conseguir marcar esse médico agora? Então, você pode colocar, por exemplo, Flávia, uma data, digamos assim, sei lá, deixa eu ver aqui quando é que termina o carnaval. O carnaval, se eu não me engano, acho que ele vai terminar lá na quarta-feira, né, dia 5, alguma coisa assim. Então você pode colocar, por exemplo, dia 6, contactar um médico. Agora, não é você pegar isso aqui, contactar um médico, não. Você vai contactar uma clínica. Aí você vai colocar, ó, dia 6 de março, entrar em contato com tal clínica para marcar o médico. Aí, por exemplo, você não sabe que clínica. Uma outra ação que pode ser pesquisar clínicas para estabelecer o médico que eu vou. Ou seja, você já tem que saber qual o médico que você vai. Outra coisa também. Ó, vou pesquisar o médico que eu preciso agora. O médico que eu preciso ir. Então, vamos lá. Você já vai marcar. Marca hoje. Ok. Você consegue marcar hoje? Ok. Coloque lá. Tal hora eu vou sentar. Quando eu terminar essa live, eu vou lá no aplicativo do Cartão de Todos marcar o meu médico tal. Aí você vai ver quais as datas que tem disponível. Você tem que gerar ação intencional, tá? Só dando aqui uma base. Olha só, intolerante à lactose e precisa tirar o leite. Tem que substituir, a verdade é essa, viu, Branca? Porque o nosso cérebro não aceita perder. O bichinho, ele não foi feito para perder, não. Quando a gente quer tirar, é por isso que a gente tem dificuldade de se desapegar das coisas. Porque a gente diz assim, ó, tem que tirar. Aí, tipo, não deixa nada. Não deixa uma outra opção. Então, vamos fazendo a transição aos pouquinhos. Eu sei o quanto isso é desafiador, porque eu também, além da intolerância, tenho alergia ao bendito leite. Eu sou apaixonada, né? Apaixonada por leite, então eu tenho que fazer ajuste. Aí você pega, vai botando um leite, né? Diferenciando o leite, um leite de coco no lugar, né? Não é a mesma coisa, né? Mas, enfim. E muitas vezes, gente, essa questão aí da intolerância também, emocionalmente falando, muitas vezes está conectado a algum tipo de dependência emocional. Que o leite materno supriu, entre aspas, né? Aquela necessidade e a gente fica presa lá naquela fase que a gente queria ficar lá no peitinho da mamãe, né? No aconchego da mamãe. É muito forte isso aqui. Amadas, eu preciso encerrar essa live. Preciso me organizar aqui. Eu vou deixar esse planejamento financeiro para amanhã. Eu acho que eu fui tão ingênua, né, gente? Do jeito que eu falo. E achar que eu ia conseguir passar esses dois planejamentos. Mas, enfim, no meu planejamento aqui das lives, amanhã eu iria falar sobre mesa como lugar de aliança e de provisão do Senhor. Então, eu vou ajustar esses temas aqui para... Tá vendo que o planejamento, ele precisa ser flexível? Eu tenho um planejamento aqui de todos os temas das lives. E esse mês, o Senhor disse, muda. Eu comecei a falar de alimentação. Eu não ia falar de alimentação. Eu ia falar de alimentação no próximo mês que fosse falar da cozinha. Mas o Senhor já disse, fala, porque o jejum tá atrelado. É muita coisa junta, né? Então vamos lá. Vamos orar em nome de Jesus. Agradeço a vocês aí que estiveram aqui na live. E vamos que vamos, porque o Senhor, ele tá querendo nos ensinar a sermos sábias e posicionadas em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós queremos te glorificar por tudo que nós aprendemos aqui nesta live. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos chama, Pai amado, a uma ação. Obrigada por cada mulher que esteve aqui presente, meu Pai. Eu declaro agora sobre a vida dela sabedoria, discernimento, consistência, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, Pai amado, que o teu Espírito habita nesta mulher. E se é o teu Espírito mesmo que habita nessa mulher, essa mulher vai ter posicionamento, essa mulher vai ter direção, ela vai ter ação diferenciada do mundo, meu Deus. Porque o mundo muitas vezes, Senhor amado, está fazendo mais do que nós.
Nesse contexto alimentar, de saúde, claro, Pai, que muitas vezes eles estão fazendo com base em uma idolatria, porque querem ter o corpo bonito, o corpo cheio de curvas, para ir se expor no carnaval, para ir se consumir em tantos lugares de trevas. Nós não, o nosso corpo é santificado, mas muitas vezes a nossa mente, Pai, está travada nessa área. Ó, Pai, nós precisamos agora de uma libertação mental agora sobre a nossa alimentação. Nos dá sabedoria, instrução, nos dê discernimento, coloque em nós o desejo, Pai, de desfrutarmos dos alimentos naturais, aqueles pelos quais o Senhor criou desde a fundação do mundo para nós. Eu oro nesta hora agora declarando, Senhor amado, que toda batalha espiritual que se levanta contra nós cai por terra agora debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, porque os teus anjos estão agora, Pai amado, guerreando em nosso favor e nos trazendo uma nova consciência, nos trazendo uma renovação na nossa mentalidade, porque esse é um tempo de transformação, de mudança, porque o Senhor nos quer saudáveis para que nós possamos cumprir o teu ID e estabelecer o teu reino, em que a natureza geme e chora pela nossa manifestação, pelo nosso posicionamento. E nós estamos aqui, meu Paizinho, pedindo ao Senhor, ó Deus, nos dá agora ajuda, discernimento, Senhor. Eu declaro agora sobre a cabeça dessas mulheres agora o capacete da salvação. Eu declaro no peitoral dessas mulheres a couraça da justiça, meu Pai, este colete que vai justificar essa mulher contra todo o ataque que o inimigo vem trazendo de injustiça. Eu declaro agora para santo cinturão da verdade, a verdade que liberta, que vai ajustar, meu Pai, toda a armadura dessa mulher, Senhor, para que a justiça fique embasada com a verdade, porque justiça e verdade são a base do teu trono, Senhor. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, que essa mulher agora ela calça esses sapatos, essas botas, meu Pai, e ela anunciará a paz, ó Deus, que ela terá, Pai amado, na sua vida, no seu corpo físico, por causa de uma transformação alimentar, que ela está começando a viver esse passo a passo. Deus, eu declaro agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que a fé dessa mulher é suficiente para bloquear, meu Senhor amado, todos os planos do inimigo, toda a tentação que o inimigo lança, a tentação alimentar, para que não faça esse planejamento, para que vivam a vida, Pai amado, de qualquer jeito, desregrada, conforme o bel prazer. Deus, eu declaro agora, Pai amado, porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Deus, eu sei que fé foi gerada nessa live, porque as mulheres estiveram aqui ouvindo as instruções. Deus, eu declaro agora em nome de Jesus que essa mulher, Pai amado, pega esse escudo em uma mão, Senhor Jesus, meu Pai amado, e ela se protegerá a partir de então contra toda mentira, toda coisa que ela ouvir contrário àquilo que ela ouviu hoje da tua palavra. Eu declaro agora que essa mulher empunha a espada do Espírito. Essa espada é a tua palavra, é a verdade que vai desfazer todas as artimanhas do inimigo e vai dar autoridade sobre esta mulher, Pai. Eu declaro agora, Pai amado, em nome de Jesus, que o conhecimento que ela teve aqui, ela colocando em prática, ela vai ter autoridade para ensinar os filhos, para fazer também, Pai amado, palestras, meu Pai, para fazer, Pai celestial, em momentos, Pai, dos encontros na igreja, instruir, Pai amado, pequenos e grandes grupos. Eu profetizo esse crescimento, meu Senhor, porque o Senhor não propõe um crescimento, Senhor amado, apenas de um lado. Deus, o Senhor trabalha na integralidade. Deus eterno e poderoso, é uma vida abundante que o Senhor nos prometeu, e é isso que nós estamos buscando aqui em Ti, Pai, com o conhecimento da Tua verdade. Eu oro, Pai amado, profetizando todas essas coisas na vida dessa mulher, Pai. Ó Deus, vai repreendendo toda preguiça, todo espírito de procrastinação, todo espírito, meu Pai amado, de vitimização, Senhor. Vai lançando por terra agora, Pai amado, toda a crença de não merecimento, Senhor. Vai lançando por terra, Deus. Levanta essa mulher, desperta essa mulher, ajuda essa mulher, Pai. Os filhos desta mulher precisam de uma mulher saudável, Senhor. Deus, essa nação precisa de uma mulher saudável. Esse marido, esse casamento precisa de uma mulher saudável, Senhor. O financeiro dessa mulher precisa de uma mulher saudável, Pai. Ó Deus eterno, o inimigo não pode mais nos roubar, porque a verdade chegou para desfazer os planos de Satanás. Eu profetizo, Pai, que juntas nós levantaremos esse exército de mulheres sábias na cozinha. Meu Deus, para glorificar o teu nome, Senhor. E todos saberão que há Deus em nossa casa. Todos saberão que tu és o nosso Deus. Todos saberão que nós glorificamos e honramos ao Senhor com a nossa alimentação. E as pessoas começarão a entender, meu Pai amado. Também se transformarão através, Pai amado, das nossas novas práticas. E também elas saberão, Pai amado, que nós não colocamos qualquer coisa na nossa boca. Ficará nítido, assim como foi,
Pai Santo, com Daniel e com os seus amigos. Nada colocaremos, Pai amado, que desonre o teu nome na nossa boca, porque o Senhor é o nosso guia, é o nosso instrutor. Meu Pai, nos ensine no meio desse processo a respeitarmos a nossa individualidade, a ouvirmos o nosso corpo, aguça os nossos ouvidos para as sensibilidades do nosso corpo, meu Pai, e nos direcione, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Você quer um grande segredo para você ter uma vida alimentar, mudar essa alimentação? Porque, não é da noite pro dia, não é de uma hora para outra, você construir um monte de hábitos. Então, você vai ler a palavra. É um grande segredo. Você vai comer a palavra para poder você ser alimentada, comer para ser santa. Você vai viver a palavra, você vai ver a santificação saindo pelos poros do seu corpo e você vai ver a transformação. Ler, comer a palavra, beber a palavra, palavra. Esse é o tempo de você ficar focado no que você está fazendo. Não é um tempo de você ficar se distraindo lá em rios de Instagram. Não é um tempo de você ficar se distraindo lá em televisão, em novela. Tira isso da sua casa, em nome dos três. Tá? Em nome dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é tempo de você ficar pendurado em série, em não sei o que. Você quer mudança ou não quer? Você tem que ser intencional. Então tô chamando você todo santo dia. E aproveita aí, né? Aproveita para poder vir pro Detox VIP. Vou resgatar o link lá, já para você se preparar. Gente, é apenas R$197 mensal. Somente isso aí. Então, isso aqui, gente, deixa quieto. Vamos lá. Avancem em nome de Jesus e amanhã, com a permissão do nosso Pai, nós nos veremos. Deus abençoe.